Olá, mais um dia estamos ao vivo aqui no curso de línguas. Hoje para conversar com o Rafael Sandrini, que estuda línguas crioulas de base portuguesa. Então, enquanto as pessoas estão entrando, eu vou chamar o meu convidado e antes eu vou avisar para vocês que hoje eu converso com o Rafael Sandrini, que vai falar sobre as línguas crioulas de base portuguesa. Na quarta-feira eu vou conversar com a Elaine Torresi, que é uma neurocientista que pesquisa o cérebro bilíngue. E no dia 22 de fevereiro eu vou conversar com o Marcel Vincenti, que é um nômade digital que já conhece mais de 60 países, fala várias línguas, já morou no Egito e vai contar um monte de histórias ótimas aqui. Vai ter uma live no dia 24 que ainda não está com convidado confirmado e depois eu falo do resto que ainda vai rolar por aí. Eu vou convidar o meu convidado, muito bonito, né? Redundância daqui. Oi, Edu, tudo bem? Que legal, tem bastante. Oi, Dani, estamos ao vivo? E aí, Rafa? Estamos ao vivo, pro Brasil, pro mundo. O mundo Como é que você tá? lidando aqui com esse tempo de confinamento, mas a gente vai bem, né? E você, como tá por Exatamente, aí? do jeito que dá pra ser, estamos sendo, né? Sim, Você tá onde agora? eu tô agora na Alemanha, especificamente em Frankfurt. É meia-noite Uhum. aqui. Ok, então é um pouquinho mais tarde do que aqui. Ô, É. Rafa, você mora em Coimbra. Me conta quem é você, para quem não sabe. Eu sei quem é você bastante até, mas me conta quem é você, o que você foi fazer em Coimbra e um pouco aí de como você chegou onde você está hoje. Claro. Então, para quem não me conhece aqui, muita gente eu conheço e está entrando, então vai ficar mais fácil, mas É. então, para quem não conhece, eu sou o Rafael Sandrini. Eu comecei a estudar, na verdade, eu entrei tarde no mundo das línguas. Eu comecei a estudar Ciência e Tecnologia na Federal do ABC em 2014, 15, e fui fazer até neurociência com a Elaine. Eu encontrava a Elaine nos laboratórios de neurociência para fazer os experimentos. Então, minha trajetória não tinha nada a ver com línguas até uma boa parte dela. E aí, de repente, eu percebi que eu aprendendo francês, aí eu tive até contato, eu aprendi francês por meio de aplicativos, mas também fiz muito conversa com o haitiano, e aí eu tive Uhum. contato com um outro tipo de francês, daí também com o próprio crioulo haitiano, mas também assim, com um contato diferente do francês, né? E aí eu fiquei um pouco frustrado porque eu queria aprender francês para passar intercâmbio, não deu muito certo, e aí eu falei que, saber, eu gosto mesmo de negócio de língua. Tentei medicina depois, mas logo desisti, vi que a Coimbra tinha a possibilidade de entrada pelo Enem. E como eu já estava prestando Enem, porque a Uhum. prova que todo aluno vai acabar prestando, né? Eu falei, já que é a mesma prova, vamos testar, né? Vamos ver se dá certo. E aí tinha uma bolsa lá também a 100%, que eu não são muitas universidades portuguesas que tem. E aí com essa bolsa 100%, com a nota do Enem, as coisas deram certo e aí eu ingressei em Coimbra há 2 anos agora, para fazer línguas Muito modernas, legal. português e alemão com menor em história. Uhum. Essa coisa de maior e menor nas universidades estrangeiras é porque você sai com uma graduação, mas você estuda. Esse menor é como se fosse um segundo diploma, mais ou menos isso? É menor, bem menor que isso. É ainda menor que isso. Na verdade, é assim, eu estudo línguas e sei um pouco de história. É mais ou menos essa ideia. Porque não deve ser, você tem uma carga mínima de algumas cadeiras, algumas matérias que tem que fazer na universidade de história. São poucas em relação ao curso todo, mas é o suficiente para você ter uma base acadêmica mínima de história. Então, é um conhecimento de história, não chega a ser diploma, não chega a ser nenhum diploma, eu não posso fazer nada com isso, na verdade. É simplesmente um Uhum. conhecimento próprio. É mais porque você gosta. Essa é a verdade, porque não tem muita prática, muita função prática. Legal. História e língua tem muito a ver, né? Tem muito a ver. Acho que não dá para estudar a língua dissociando da história. Acho um pouco impossível, assim, né? Sim, e quando Porque, a gente até faz o porque hoje a alemão, gente né? vai. Fala. É, a gente vai falar das línguas crioulas. Daqui a pouco eu quero entrar nesse tema, mas aí a gente vai ver que elas, assim, sem estudar história, você não consegue nem entender como elas apareceram, né? É Mas um processo único, é um processo único. Uhum. você falou que entrou tarde no mundo das línguas, mas você já falava inglês antes. Aí como que é? Você falou inglês primeiro, aí depois você foi para o francês, e agora você estuda línguas, a sua habilitação é em alemão. Exato, português e alemão, Qual especificamente. foi a trajetória e por que essas línguas?
O inglês foi, primeiro que eu tinha um fascínio, acho que todo mundo acaba tendo uma conexão maior com o inglês pela quantidade de conteúdo cultural que nós temos, mas eu tinha um fascínio, assim, com 13 anos eu comecei a tentar falar, eu tinha um amigo que é mais velho, já sabia mais inglês, tinha ido para os Estados Unidos, e nós conversávamos incessantemente durante o colégio, assim, tentando sempre, o tempo todo, eu ia para casa dele, até hoje, na verdade, eu estava até brincando com ele, eu falei com ele esses dias, que até hoje nós falamos inglês por conta da relação afetiva que nós criamos com a língua. E essa é uma das coisas que acontece quando você aprende uma língua, né? Criar um laço afetivo. Então nós só conversamos em inglês porque eu tinha muita vontade de aprender fluentemente, queria aquela ideia de, quero apagar meu sotaque, quero fazer o sotaque perfeito americano. Então eu era doido, assim, para conseguir o máximo que eu podia. Então com 15 anos já conseguia ver qualquer coisa, falar muito bem inglês, achava que tinha um nível até bom pela idade. E aí eu comecei a dar aula de inglês e também de, eles falam reforço escolar, né, como tutor em 2015, e aí, bom, aí você acaba aprendendo mais ainda, né, você já sabia um pouquinho de língua, quando você tem que ensinar, você acaba lendo mais, acaba vendo mais vocabulário, e aí o inglês então foi essa primeira língua que para todo mundo acaba sendo a segunda língua, mas para mim foi uma língua muito, até hoje, é uma língua não só funcional, ela é uma língua que realmente eu tenho um laço muito forte e acaba sendo uma língua de expressão muito natural para mim. E aí, depois do inglês, eu queria aprender francês. Porque, dois motivos. Aquele intercâmbio, tinha uma possibilidade de intercâmbio na Federal para o Canadá, para Quebec, ali na parte francesa, e eu achei que se eu conseguisse aprender francês em 6 meses, ia dar certo. Aí, em 6 meses, eu fiz francês, aí eu encontrei 7 anos no Facebook, para ir falando com ele e treinando mais, né, o listening e o speaking, vamos dizer assim. E aí eu consegui aprender a língua, mas eles mudaram os critérios de nota e no fim das contas eu não consegui passar. Mas foi bom porque foi bom, legal, em 6 meses temos uma língua feita, né? E aí, então foi o inglês, o francês, aí o espanhol, aquela coisa, a gente acaba aprendendo um pouquinho, mas nunca levei a sério. Esse ano eu comecei, de fato, a me dedicar a estudar espanhol, ele acaba sendo mais funcional, e o alemão começou com a minha graduação mesmo. Então foi sempre essa trajetória, acabou começando com inglês e agora indo para o alemão, e eu nunca esperava, eu escolhi alemão por um pouco de estratégia, porque línguas modernas, né, você tem ali línguas latinas e alemão, é basicamente essas opções. E eu pensei, o francês, o inglês, né, que não é latino, mas o inglês, o italiano, o espanhol, pensei que podia escolher uma dessas, mas já que é para ser uma coisa diferente, é para estudar do zero, vamos para o alemão, que é mais difícil. E aí, como minha irmã, ela mora aqui na Alemanha, eu acabei vindo para cá no Natal, fiquei encantado com o Weihnachtsmarkt, que é aqueles mercados de natais que tem aqui, que são fascinantes, né? Acho que você já conhece. Tomar Glühwein. É tipo a versão de Natal da nossa quermesse, né? É uma quermesse de Natal no frio. Para mim é perfeito. Eu amo quermesse. Então aí eu comecei a encantar, e agora o alemão realmente é uma língua que eu gosto muito e tenho mais vontade de desenvolver por aí, né, para frente. Legal. E tá sendo menos difícil do... Bom, acho que a experiência a Gabriela, que é irmã do Rafael, ela já estuda alemão há muitos anos, né? E agora tá morando na Alemanha já há um bom tempo. Então o alemão também você tinha algum contato dentro de casa, você já tinha uma ideia do que estava te esperando, né? Não foi absolutamente do zero. Mas tá sendo difícil, tá sendo mais fácil do que você imaginava? Como que tá sendo esse contato com o alemão efetivo, né? Esse contato formal com a língua? Assim, o que eu conhecia da minha irmã, ela era as músicas que ela ouvia, Tokyo Hotel principalmente, então eu sabia cantar esses refrões, assim, meio que sem saber o que estava cantando. E aí, então assim, não tinha muita ideia do que viria, declinação, não tinha nem ideia de como estruturar várias versões ali, não tinha nem ideia, mas assim, eu já tinha ouvido alguma coisa, né? Mas assim, eu percebi que depois da terceira língua, tudo começa, não sei explicar, quando eu, por exemplo, eu tô na língua da quarta, que é o alemão, e aí eu preciso falar uma coisa que eu não sei, a primeira língua que eu penso é em francês. Então, por exemplo, eu lembro de uma época no começo, uma aula, que eu precisava falar o número 9, e era bem comecinho mesmo, e ainda me embaralhava muito, aí tava tendo só os números, que é aquela sequência louca de números, você sabe, né, escreve tudo junto, e enorme, e aí eu tava no meio da palavra lá e falei neuf, porque meu cérebro não foi eu achei curioso ele não ter ido para o inglês ou para o português até. Ele foi para a última língua que eu tinha aprendido e não investiguei assim, cientificamente o motivo, é claro, mas com certeza deve ter ali alguma relação, porque o inglês está já bem consolidado, agora o francês, como eu parei na metade, acabei
abandonando, eu não pratico tanto, fica mais como uma coisa funcional, acho que ele começou a pegar no nível do alemão. E aí começaram a se Uhum. baralhar algumas vezes. Então, algumas vezes eu falava The Man, quando eu queria falar Morgan, e ficou um pouco embaraçado, mas eu percebi que aquela aventura de uma língua eu já meio que sabia os passos que ia passar, eu já sabe esperar o que vai acontecer. Não sabia, claro, a gramática, mas eu sabia que vai ter um ponto onde eu não vou conseguir entender nada, mas depois de passar esse ponto vai ser tudo mais fácil e melhor. Vai ter um ponto que eu não vou conseguir nem assistir uma série, mas também ler um livro infantil é muito chato. Então vai ficar, é um Uhum. meio termo muito. E isso eu já conheço já por causa do francês, do inglês, então já sabia o que esperar nesse sentido. Mas o alemão, o francês, ele não foi tão difícil por conta da sintaxe ser muito próxima do português, né? E aí você Sim, lê mais sim. uma tradução do que você já conhece. Claro, com as suas peculiaridades. Tem ali a questão dos pronomes que são mais próximos do inglês, né? Que tem aquela coisa neutra que não tem em Uhum. português, mas e o alemão, nesse sentido, ele me surpreendeu por, ora, ser muito próximo do português, ora, ser completamente distante de todas as outras línguas que eu já tinha estudado. Então, é um misto. Eu acho que o alemão é o mais desafiador. O francês eu não senti esse desafio. Eu senti o desafio mais em outros aspectos, mas na área de, por exemplo, não saber o que me esperar, o alemão me surpreendeu. Uhum. E a mesma coisa assim, o espanhol e o francês já não tem essa surpresa. Eles acabam sendo uma língua muito mais fluida, né? A língua latina acaba facilitando bastante. Total, a gente já tem metade dessas línguas, a gramática dessas línguas, a gente já tem metade registrado no cérebro, né? Só precisa reprogramar para outro lado. Eu acho que quando a gente aprende outras línguas, aí você aprende uma segunda língua, aí você aprende uma terceira, e é uma coisa que acho que vicia um pouco, Uhum. mas você aprende a aprender, né? Acho que a gente aprende o processo de aprender, e você entende como você aprende, como é aprender uma coisa nova, e eu acho que isso facilita bastante, acaba facilitando outras coisas na vida, não só o aprendizado de línguas em si, né? E o francês foi uma língua que eu decidi estudar de verdade já mais velho, assim, quando eu estava na faculdade. Só que eu tinha estudado italiano muito e tinha me dedicado muito quando eu era mais jovem. E aí, o francês, no começo foi muito difícil separar do italiano, porque eu acho que logo de cara eu encontrei algumas palavras parecidas, tipo fenêtre, que é a janela em francês, e em italiano é finestra, e aí palavras que tinham a mesma raiz, foi muito difícil para eu separar. Então, o francês e o italiano, para mim, foi Difícil uma separar, né? Começar mistura. a misturar É, tudo. O francês foi a sua é, quarta, né? Foi depois do italiano, ou foi a quinta? cara, Qual não foi? foi tipo a quinta ou sexta, assim, que Foi muito não é que longe, eu né? acabei falando tudo, mas eu já tinha estudado muita coisa, né? Gente, eu só queria falar que eu percebi uma coisa na última live, que às vezes os comentários chegam um pouquinho atrasados aqui pra gente, então eu não consigo interagir com tudo. E também porque eu não consigo muito fazer várias coisas ao mesmo tempo, algumas eu consigo. Mas é muito legal acompanhar o que vocês estão falando aqui. E essa Gabi AusBR que está comentando é a Gabriela, irmã do Rafa, que comentou que estuda alemão desde 2019 e que está falando algumas coisas. Rafa, conta pra gente o que é línguas crioulas. O que é isso, como nascem, de que se alimentam e como se reproduzem. Exatamente. A primeira coisa que eu acho mais legal de falar sobre as línguas crioulas, que também me surpreendeu muito quando aprendi, é primeiro, elas são línguas de verdade ou não são? Ou elas não têm um estatuto diferente? Elas são inferiores, superiores? Essas ideias acabam ficando muito enraizadas na nossa mente, tipo, o que é uma língua de verdade, vamos dizer assim, ou não. E que são termos, claro, nada Uhum. científicos, aqui é uma coisa completamente solta, porque vamos dizer que qualquer expressão estruturada ali que um povo usa, com cultura e tudo, vai se configurar como uma língua, tem uns critérios, mas não é difícil dizer quando uma coisa é inferior ou superior. Mas os crioulos, para deixar uma forma simples, são línguas. São línguas como o português, como o italiano, são a mesma coisa. Não tem diferença. Mas elas são a mesma coisa. Por que chamamos de línguas crioulas, então? Para marcar o processo histórico que foi muito recente. Nós vimos essas línguas acontecerem muito recentemente na nossa história e por um motivo, vamos dizer assim, não natural, que eu acho que natural. Opa, acho que caiu aqui. Voltou. Então, Voltou. se eu não me engano, nós vimos os processos acontecerem porque aconteceram durante a colonização da Ásia e da África, já ali no século XIX. Então, a partir desse momento começa a formar, começa desde o século XVI, desde os contatos povos, mas nós vimos a formalização e começamos a colocar essas línguas de uma forma estruturada no século XIX ali,
com o processo começou no século XVI. Então, pensar que o português é uma língua que começou no século XI, vamos dizer assim, a ser formalizada, o alemão também, não é difícil dizer um alemão só, porque era dividido em vários territórios, mas vamos dizer que ele começou, esse que nosso proto-alemão, mais separado das outras línguas germânicas, começou no século VIII. Rafa, Diga. me dá só um minutinho. A conexão do Rafa ficou bem ruim para mim, mas eu tô ouvindo ele bem. Tá tudo bem aí para vocês? Se tiver algum problema, avisa aqui nos comentários que a gente Volta. Faz juntos, Mas para mim a sua voz continuou bem e a sua imagem está estabilizando de novo. Desculpa, pode continuar. A sua girou ali, eu não sabia se tinha parado, né? Estamos aqui, a gente vai indo. Porque o nosso processo natural de formação de línguas nós pensamos assim, línguas, povos dominam outros povos, ali há uma miscigenação, uma sobrepõe a outra, menos ou mais, e aí acaba formando a língua. Só que os crioulos foram os processos formados dentro do contexto de escravidão, vamos dizer assim. Na Ásia, começa diferente da África, então temos que separar os dois processos. Na Ásia, é mais por um contato de trocas comerciais, vamos dizer assim, já não houve a escravização dos povos asiáticos, né? Então, na Índia, na China, principalmente na China, o contato português com a China é muito fascinante, é muito antigo, né? E, tá pixelando a imagem, mas a voz tá legal, então acho que é isso que vai. Seguimos. Então, na Ásia foi um processo que não foi o que nós chamamos do típico da criolização, que é aquele crioulo de plantação, que é quando você pega alguém, tira alguém da sua região, da sua origem, e coloca num lugar completamente diferente para fazer um trabalho forçado, né? Então, o processo da criolização africana é muito diferente da asiática. Então, a asiática começa ali no contato português, nas navegações, embarcações, século XVI, e o africano também com o contorno da costa, pelos portugueses, mas ao longo dos anos de escravidão, séculos de escravidão, foi se formando essas línguas, né? E eu já explico como que se forma, mas basicamente não criou, são línguas como português, como italiano, como espanhol, como todas as línguas, só que como nós temos esse processo muito ligado a esses fenômenos culturais que nós falamos, da escravidão, do contato das embarcações, e como nós meio que conseguimos descrever o percurso, é um percurso um pouco diferente das línguas do italiano e do alemão, nós diferenciamos o nome, mas no final dos contos é uma língua, é legítima, tem a sua própria cultura, a sua forma, os seus sotaques, as suas peculiaridades como outra língua qualquer, e dá para se aprender, é a língua materna de muita gente, de milhões de falantes, Cabo Verde, Nova Guiné, tem Timor-Leste não é necessariamente materna, mas enfim, é aprendido como segunda língua, o português, ali tem um crioulo também. Então todas essas línguas são línguas de verdade e são línguas maternas de muita gente, não dá para colocar no patamar inferior, não é científico e é mais preconceito do que outra coisa, né? E os crioulos, eles nascem de uma mistura da língua dos colonizadores com a língua dos povos escravizados e eventualmente línguas locais, é isso? O processo, então, vamos falar um pouco sobre esse processo não asiático, que é mais um contato, mas mais vamos falar dos africanos, são os mais, vamos dizer assim, prototípicos, né? Aquele que é o crioulo típico? O que acontece com a África e América, enfim. O que acontece primeiro você tem que deslocar, tirar algum indivíduo do seu povo, da sua cultura, da sua língua, e colocá-lo numa situação em que ele fica com um vazio linguístico. Ele não vai ter como se comunicar. Por quê? Ele foi deslocado, porque é sistemático. Durante a escravidão, você não vai colocar pessoas da mesma tribo juntas, você vai formar panelinhas, né? Você quer separar, falar, você vai ficar com tribos que você nunca viu, que às vezes eram até inimigas, se matem, mas não falem a mesma língua, não se comuniquem, não interajam de uma forma humana. Tem que ser uma forma como animais, literalmente. Era a animalização do convívio Então, essa é a ideia, transformar as pessoas, tirar a humanidade e aquela ideia de povo e cultura dessas pessoas. Então, se tira... Inclusive para você dificultar a revolução e dificultar alguma rebelião, né? Porque se as pessoas não se entendem, até que elas consigam se entender para se organizar e se revoltar contra o colonizador que está escravizando, você ganha um tempo ali. Ganha tempo, você já cultura, você já consegue manipular a situação. Não dá para criar esses laços, né? Que quando se está com um povo, numa cultura, se tem. E aí, então, você desloca essas pessoas desse momento, da sua origem, né? E nesse vazio linguístico entre ou um indivíduo de uma tribo ou de outra tribo, ou esse indivíduo com o colonizador, acaba tendo a necessidade de formar uma língua franca.
E esse é o primeiro estágio. Precisamos de uma língua franca, que é uma língua um veículo de comunicação. É tipo assim, eu preciso falar com você 3 palavrinhas que você entenda que eu vou dar uma troca comercial, que eu vou trabalhar para você, ou que eu vou aceitar ou não uma tarefa. Eu preciso de alguma... Na verdade, aceitar não é uma opção, mas então eu preciso de alguma forma de comunicar. Então, essa língua franca é um veículo de comunicação, mas aqui a diferença os âmbitos, os ambientes que elas podem ser usadas. Ela é usada pura e simplesmente de uma forma prática. Eu preciso falar uma coisa, pode ser considerado crioulo, eu vou ver aqui o comentário, compreendendo os colonizadores. O que foi? O que pode ser considerado crioulo? Se uma língua que surgiu para evitar a compreensão dos colonizadores pode ser considerada um crioulo. Eu acho que não. Eu acho que não. Uma língua que nasce, por exemplo, alguns relatos que a gente tem de dialetos que nasceram dentro de senzala. Mas aí, se esses dialetos não seguiram e não se tornaram a língua materna de alguém, eu acho que eles não podem ser considerados um crioulo. Exatamente. Né? É exatamente o que o Dani falou. O processo para virar um crioulo, virar uma língua, é ser língua materna. E como você está nesse ambiente de vazio linguístico, eu não consigo me comunicar com outro, o que você faz é, normalmente, pegar a base gramatical da sua tribo, dos povos, desses povos, no caso, africanos, os diversos povos que tinham lá, eles usam a sua base gramatical, mas com o vocabulário, o léxico da superestrutura, que é a língua do colonizador. Então, eu preciso falar para você sobre, sei lá, exchange, vamos dizer assim, uma troca. Então, eu vou usar essa palavra, mas dentro da minha gramática de uma tribo qualquer. E aí, nesse processo, começa a se formar uma língua franca, que é uma língua de comunicação, ainda não é crioulo, porque é o que o Dani falou, precisa ser uma língua materna, precisa ter uma estrutura, precisa ser sistematizada e complexificada. Nisso não tem complexificação nenhuma. É pura e simplesmente uma língua de um veículo de comunicação. Esse é o primeiro estágio. E aí você tem uma diferença entre sabir e pidgin, né? Nesse caso, o sabir e o pidgin são simplesmente em quais âmbitos se usa essa linguagem. Então, antes de virar qualquer crioulo, qualquer coisa, tem o sabir e o pidgin. Então, o sabir é uma língua muito restrita ao âmbito mais ou comercial ou de trabalho forçado, e o pidgin já começa a abranger outros âmbitos de convivência, mas não todos. Nem de longe vai se conversar sobre a filosofia, sobre se gosta de alguém ou não. É uma coisa um pouco mais prática. E isso diferencia o que no futuro pode ser uma língua nativa de alguém, que é o crioulo. Primeiro, é um estágio mais básico, mais simples, que é de comunicação mais pura, né? Mais prática, e depois, é que os comentários estão passando, eu fico muito distraído. É difícil. Enfim, mas primeiro, acho que antes da gente passar para frente para o crioulo, acho que é bom parar aqui só para ver se tem alguma dúvida, ou se tem algum comentário seu também é bom. O Alemão da Massa, ele tinha comentado que antes, a pergunta que ele fez se referia a essa língua, na época dos bandeirantes, essas línguas que foram surgindo. Então, elas não viraram um crioulo, elas foram línguas francas que aconteceram durante um período, mas elas não viraram um crioulo. Bom, o Brasil foi bilíngue em um bom período da sua história, né? E depois a gente foi obrigado a falar português e eliminar o Guarani, que é uma língua que se falava bastante aqui. E a Gabi está perguntando se tem línguas crioulas que não derivam do latim, do português ou do francês. Na verdade, sim, nenhuma língua crioula deriva do latim. São derivadas de línguas latinas, que derivam por cima do latim. Acaba sendo um caminho não direto, mas os crioulos que nós temos crioulos do holandês, se não me engano, lá mais para o sul do continente africano, tem alguns crioulos do holandês, ali teve umas colônias da Holanda, e pode ser o afrikaner, ele não é um crioulo, ele pode ser considerado um crioulo? O afrikaner, que é uma das línguas da África do Sul, que é derivada do holandês. Do holandês, né? E eu acho, assim, eu sei pouco de afrikaner, mas assim, eu não sei nada de afrikaner, na verdade. Eu sei pouco sobre afrikaner, sobre essa língua, mas eu não sei se ela pode ser considerada um crioulo. Mas eu acredito que é bem possível. Como eu só foco no estudo do português, não sei dizer se mas se foi formado nesse contexto em que você tem um vazio linguístico, precisa colocar uma língua franca ali no meio, com uma base gramatical de uma língua e o léxico de outra, e no fim, as pessoas que nascem a partir do momento que essa língua existe e tomam para si como língua materna e começam a estruturar, complexificar a língua, e ela se torna mais do que um veículo de comunicação, mas
ela descreve todos os âmbitos da vida de uma pessoa. Eu consigo falar sobre filosofia, sobre amor, sobre guerras, tratados. Isso aí virou uma língua, um crioulo, por conta da sua origem, com base na questão da colonização e tudo mais. Então, se for esse processo no africano, perfeito, é uma língua crioula. Já se, aí realmente eu não sei, é provável que seja, dentro dos contextos parece até bem provável, mas tem que haver Agora, essas Rafa, circunstâncias, né? os crioulos mais abundantes, talvez assim, a gente tem muito mais crioulos do português e do francês acho que até mais, né? Tem muitos Acho crioulos que é mais, franceses, né? É por tem alguns do conta da espanhol também, expansão. mas são poucos. Eu Eu ia tenho um te perguntar isso. papiamento, tem o papiamento que é um... Papiamento, que é a língua que se fala É, em Aruba e no Hopi Hari. São os dois territórios que se falam papiamento. Aquelas eu placas do conheci Hopi essa. Hari, aquelas coisas da propaganda é papiamento. É E a sério? gente tem um brasileiro fluente em papiamento muito famoso, que é o Marcelo Adnet, que já fez stand-up em papiamento. É Tem no sério? YouTube, se O vocês Adnet? procurarem. Marcelo Adnet, Olha. stand-up em papiamento. Ele passou um tempo em Aruba e ele aprendeu papiamento ao ponto de fazer um stand-up. Então ele ficou fluente praticamente, porque fazer comédia numa língua é muito difícil. Exato, Eu acho. exato. Cara, eu não tinha Ele é muito ideia, olha. impressionante. Ele é um grande poliglota, assim, ele fala russo, ele é um grande poliglota, um grande estudioso de idiomas. Muito legal. A língua do Hopi Hari, a minha irmã falou que achou que a língua do Hopi Hari é inventada. Não é papiamento, cara. Eu também achava que era inventado, e quando eu Doideira. descobri eu fiquei até um pouco decepcionado. Ó, Vou eu pesquisar tinha mais uma ainda. dúvida. Diga, Eu diga. tinha uma dúvida se era isso, se pidgin e crioulo era a mesma coisa, porque uma vez uma professora, porque eu estudei crioulo haitiano bastante, eu cheguei a falar muito bem essa língua, porque eu trabalhei por quase 2 anos num projeto haitiano, trabalhei aqui do Brasil, mas num projeto que acontecia no Haiti, coordenando umas coisas à distância de lá. E aí eu estudei crioulo haitiano com haitiano e tal, falo muito melhor crioulo haitiano do que francês, assim, mas muito melhor. E uma vez eu estava conversando com uma professora de francês numa festa e falei que estava estudando crioulo haitiano e ela fez uma cara assim bem de desprezo e falou, é um pidgin, né? E aí eu fiquei... Infelizmente. Aí eu dei uma desconversada e falei, meu, tá, beleza. Mas o pidgin, ele é um pré-crioulo, é isso? O pidgin Ele vem pode antes, sim ele é ter um crioulo, estágio ele vem anterior. antes, exatamente. Necessariamente, se tem um crioulo, vem um pidgin antes. Mas não quer dizer que todo pidgin vira crioulo, é o que você disse, nem sempre a língua sobrevive, ou ela se torna uma língua, né? Às vezes pode-se ter muitos pidgins sendo criados ali, como língua veicular, que até escapa um pouco da prática dos câmbios e da colonização, mas se não consegue todos os âmbitos da linguagem mesmo, não virar uma língua materna das próximas gerações, que nasceram já ali naquele contexto, dentro daquele meio linguístico, aí ela não sobrevive e não vira crioulo. Então, dentro do ciclo vital, né, que é até de um artigo Celso Cunha, não lembro agora, enfim, que ele fala sobre esse ciclo vital do crioulo, necessariamente tem um período de desestruturalização da língua, das línguas que vieram anteriores, então é um desmonte da língua do colonizador, um desmonte da língua tribal, e aí se forma esse pidgin, com uma forma mais franca. Se esse pidgin for usado de forma sistemática e complexificado pelas próximas gerações, pelos filhos desses escravos que estão ali na plantação e usa essa língua com o colonizador, etc., e entre eles, até porque eles são de tribos diferentes, então eles têm que ter um veículo comum, e se esses filhos usarem essa língua usarem de forma mais temática, para falar não só sobre coisas da vida, do trabalho, mas sobre o que sente e etc. Então aí ela pode virar um crioulo, que é uma língua de verdade. Pidgin não é língua ainda, vamos dizer assim, é uma língua franca, uma forma de se comunicar num vazio comunicativo. Mas se virou crioulo, é uma língua, e chamar isso de pidgin é pejorativo, um pouco, eu diria um pouco de ignorância. Sim, é uma ignorância mais pensada, né? Ela, infelizmente, teve ali um Uhum. pouco de preconceito linguístico, que nós temos em alguma medida, mas o dela foi talvez com algum ressentimento pessoal, algum sentimento negativo em relação à língua, quem sabe. Total, total. Então, talvez essa pergunta que o Alemão na Massa fez anterior sobre a língua que os bandeirantes, que acabou se desenvolvendo na época dos bandeirantes aqui, talvez isso tenha sido um pidgin que não sobreviveu, né? Talvez tenha sido um pidgin Uma que forma de se aconteceu. comunicar ali, um veículo comunicativo que não necessariamente vira uma língua. Eu não posso falar sobre o tempo
posso falar de uma forma prática, chove, neva, mas não posso falar, nossa, acho que esse tom meio nublado me deixa melancólico, né? Isso não vai Uhum. acontecer no Pidgin, só no crioulo mesmo. Melancolia não existe na língua, no Pidgin, né? Numa língua franca. E Muito como bom. que você. E me Tem uma pergunta só conta. para você se. Eu fico Aham, curioso do Pidgin, agora do crioulo haitiano, é. porque eu vi esse amigo meu haitiano, ele falava comigo francês, a gente treinava francês. Quando ele mandava uma mensagem no WhatsApp em crioulo, assim, eu entendia um sotaque francês, mas claro, é uma língua diferente, por mais que seja próxima, eu não conseguia entender como que é essa aproximação do crioulo pro francês. Vocês confundem ou consegue separar muito bem? Porque eu nunca aprendi um crioulo para Cara, dizer. é, é, eu conseguia separar bem, mas eu acho que assim, quando eu aprendi, eu tava. Ih, você tá aí? Tá aí. Deu Oh, voltou. uma desestabilizada e voltou. Quando eu aprendi o crioulo haitiano, eu aprendi num contexto de trabalho que eu passei a usar o crioulo haitiano diariamente. E antes eu já tinha tido algum contato com o crioulo haitiano quando eu trabalhava com refugiados aqui. Eu trabalhei por bastantes anos com uma organização chamada Refugees United, que fazia reunificação familiar. Então, Legal. quando um estrangeiro chega no Brasil, ele é um solicitante de refúgio, né? Quando ele chega nessa situação que cabe em refúgio, ele é um solicitante de refúgio. Quando é aprovado o refúgio dele, ele tem o direito à reunificação familiar. Então, uma vez que ele é um refugiado, ele ganha um status que é muito semelhante ao de cidadão, mas ainda ele não é um cidadão brasileiro. Mas ele pode trazer os membros diretos da família. Acho que ele tem E até um aí foi. CPF adaptado, né? Tem, Um caminho. quando ele é um refugiado, ele tem um CPF mesmo. Ele já Uhum. passa a ter todas as obrigações legais brasileiras, assim. E nesse período, foi aquele período pós-terremoto e depois com Ah, sim. um longo período de recuperação do Haiti, que na verdade nunca acabou. E aí foi aquele boom de haitianos que chegou aqui no Brasil, que chegaram milhares de haitianos de uma vez. Então eu tinha tido esse contato, então eu já tinha aprendido algumas palavras ali, algumas coisas. Agora, o interessante é isso, né? Que os crioulos, pelo menos até onde eu soube, a gramática deles tende a ser um pouco mais simplificada, acho que talvez por serem idiomas mais recentes, né? Então, como era Sim. uma gramática mais simplificada e aquilo que a gente conversou no começo, eu já tinha aprendido outros idiomas, eu já entendia a, a, a composição matemática das línguas, eu consegui ir pegando isso rápido. E aí passar a usar isso no dia a dia foi muito tranquilo. Mas por exemplo, falar, né? Em francês você fala o parler e em crioulo haitiano é palais. Palais, sem o som do R. Palais. Uhum. Agora, eu acho que eu consegui pegar rápido também, porque eu separo muito quando eu vou aprender a língua. O que é som, é o som que eu preciso aprender. Eu preciso aprender som. E ortografia, ortografia com o tempo se aprende, é outra É, coisa, né? Ortografia não é língua. O que a gente escreve não é língua, é uma representação da língua que pode mudar. Agora, o que aprende é som. Né? é E cheio aí de o crioulo convenção, haitiano, cheia de, é, enfim, efeitos sociais que não falam da língua, falam de outras coisas. exatamente, que são outras coisas, exato. Então, acho que esse foco no som, assim, por exemplo, quando ele escrevia, o meu professor, o Emanuel, quando ele me escrevia a mensagem no WhatsApp, por exemplo, eu demorava bastante para ler. Mas quando ele mandava áudio, era muito bom, porque era um alívio, assim, era muito mais fácil de ler. Né? Sobretudo porque o crioulo haitiano, ele também não tem regras ortográficas absolutamente redondas. Então, muita gente no Haiti tem uma educação muito informal e Uhum. aprende a escrever algumas coisas o Familiar, acesso à né? escola e a illiteracy, como fala isso mesmo? Illiteracy, o analfabetismo. O analfabetismo no Haiti é muito alto, é muito alto. Então, a escrita pode ser que em regiões diferentes as pessoas escrevam completamente diferente. Agora, o som é a língua, né? O som é o som. E aí é o que as pessoas falam. Né? E é bom Agora, você me falando essa conta. informação só um comentário, essa Sim, sim. informação da escrita, de ser uma língua recente, as pessoas às vezes estão, acho que talvez um preconceito, quando vem uma língua que, mas não tem nenhuma formalização escrita, mas só um comentário, gramáticas formais do português brasileiro e português europeu, elas se deram mais no fim do século XIX que no começo do século XX. Então, assim, Uhum. e para dizer mais, o nosso acordo ortográfico atual, que começou lá na década de 90,
vamos dizer, é o primeiro mais unificado que teve, né? Porque ali teve uma hora que aproximou mais mais do latim, depois cada um foi para um caminho, e agora tentando uma reconciliação. Então, assim, a gente está até agora tentando resolver essa língua que começou no século XI, então não é um processo simples, né? Não... E olhando com superioridade para um crioulo, né? Exato. Nossa, Não, ele nem tem uma por gramática. exemplo, a língua inglesa, que nunca passou por uma reforma ortográfica efetivamente, né, do idioma inteiro, estruturado inteiro, até hoje é um inferno aprender a ler e escrever em inglês. As pessoas precisam aprender palavra por palavra. Em inglês não tem como você... É diferente do alemão, por exemplo, que você aprende a ler e você sabe ler tudo, né? O árabe, o alemão, o espanhol, você aprende as sílabas e você aprende como um som se junta com o outro e você tem um certo número de fonemas e você aprende a ler porque a ortografia ela tenta imitar o som. No inglês não, né? É beautiful, Um pouco você à vontade, escreve... assim, é freestyle. Né? Tipo, beautiful, esse bill você escreve B-E-A-U e o bill de conta bill você escreve B-I-L-L. Quer dizer, não tem a menor coerência, sons semelhantes escritos de forma diferente, né? Exatamente. Agora, me conta sobre os crioulos de base portuguesa que você estuda. Eu, assim, particularmente não estudo os crioulos em si. Eu já estudei porque eu passo agora, eu vou até estudar agora a história do português. Eu gosto muito dos livros. Uma referência boa para quem gosta da história da língua é o Celso Cunha. Ele faz livros. O Ivo. Tem um outro também. Bom, se colocar Ivo, História do Português, acaba encontrando, que são livros super fáceis, que fala desde o começo, do galego português até, e aí eu acabo um pouco mais por curiosidade, porque agora atualmente estou mexendo mais com a formação das palavras em português brasileiro e europeu atual, então como que se fazem essas novas palavras, e até tem um pouco a ver como se forma a gente entende um pouco como se pode ter formado em outras línguas, né? Então, como se fazem a formação, como nós criamos palavras, hoje usamos forma sistemática, qual é o processo de criação, né? Então eu acabo focando mais nisso, mas o que eu estudei já de crioulos de base portuguesa, não foi mais a gramática, mas o processo de instalação e de formação, né? Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto de trazer assim para falar sobre o que é como a gente pode entender um crioulo. Ivo Castro, minha irmã lembrou aqui, Ivo Castro, esse mesmo. Tá, que lembrar. Os livros deles são ótimos para fazer. E só antes de eu responder, ela perguntou também aqui a diferença entre o pidgin e o dialeto. Lembra que algumas coisas, alguns termos, é ótimo, alguns termos não têm uma definição final, definitiva. Olha, é assim que se define. Por exemplo, eu aderindo aqui à tradição do Paiva Bolel, que é um português que se dedicou muito à tradição do estudo dos grandes falares dentro do território continental de Portugal, ele descreve dialeto como línguas que não são mais línguas que já foram utilizadas, mas que hoje em dia são mais são resquícios, não são mais aquele resto que ficam nos falantes mais antigos de uma região. Então tem o falar do Deilão, que é uma zona bem nordeste de Portugal, que é fronteira com a Espanha ali. Eles têm um dialeto porque você não tem uma língua muito viva, são pessoas mais velhas que acabam usando o que uma hora pode desaparecer com certeza, porque não tem a manutenção pelas pessoas jovens. Essa é de definição de dialeto que eu gosto de trabalhar, e as variações dentro de um território, dentro de uma mesma língua, vamos dizer assim, dentro do mesmo sistema linguístico, eu gosto de trabalhar com a definição de falares. Mas o que se fala em quase todo lugar é dialeto como falares, é a mesma coisa, em muitas definições. Então, dentro de um território do Brasil, que é a língua do português, a língua portuguesa, com a variante, tem duas variantes, né? A variante europeia e a brasileira. Então, dentro da variante europeia, da língua portuguesa, da variante brasileira, dentro da língua portuguesa, se tem diversos dialetos ou falares. E aí fica um pouco à vontade para dizer. Agora, a diferença entre o pidgin e o dialeto. Pidgin é uma língua. E dentro do pidgin podem haver outros dialetos. Podem haver dialetos, podem haver falares, sotaques, porque é uma língua, e assim como o português, o italiano, o espanhol, cada região, depende da separação geográfica, acaba tendo uma forma de falar. Aqui são normalmente regiões um pouco menores, a variação não é tão grande, né? Não se tem um império português e espanhol que espalhou a língua para tudo que é lugar, e aí a variação fica muito forte, mas os pidgins têm os seus próprios dialetos, vamos ver assim, tem os seus próprios falares, que são as variações geográficas, variações sociais, né? Se você está com uma pessoa fala de um jeito, está com outras pessoas fala de outra forma. Então, o dialeto pode trabalhar com essa ideia de variações dentro da própria língua. E o pidgin é uma língua, pode haver dialetos dentro dele.
Para quem se interessar por esse tema de dialetos, eu conversei com o Felipe Benjamin, professor de árabe da Federal do Rio de Janeiro. A gente falou um pouco sobre isso. Eu tinha visto que a Safa Jubra tinha entrado, não sei se ela está por aí ainda, ela é professora de árabe da USP. A gente tem uma live compromissada ainda sem data, mas que faremos. Porque o árabe, muitas vezes, quando a gente se refere ao árabe, a gente se refere a dialetos. Né, os árabes de cada lugar, de cada país, de cada região, né? Cada variante do árabe a gente chama de dialetos em algumas casas. Eu queria fazer um comentário antes de você continuar, que claro. Quando as pessoas falam de fluência, assim, fluência também é um conceito que tem muitas definições, né? E o que eu gosto de pensar em fluência é porque é muito comum as pessoas confundirem, eu falo fluente uma língua, então você conhece todas as palavras dessa língua. Óbvio que não, né? A gente não conhece todas as palavras do português, então a gente não é fluente em português, não tem nada a ver. Mas a fluência, a definição que eu mais gosto é quando você não deixa de falar sobre nada por falta de conhecimento da língua, por falta de vocabulário, né? Então, quando um crioulo vira efetivamente um crioulo, é porque você tem a possibilidade de falar sobre qualquer coisa, né, em um crioulo. Por isso é uma língua. Então você só pode ter fluência numa língua que te dá a possibilidade de falar sobre qualquer coisa. E a fluência, o conceito que eu gosto é isso. Eu pensei uma coisa, mas eu não vou falar porque eu não sei como falar isso. Então essa sensação é uma sensação de não fluência, né? Então a fluência é você poder falar sobre qualquer coisa que está sentindo, percebendo ou vislumbrando, né? Falar sobre uma coisa do futuro. É isso, eu gosto bastante desse conceito. Mas eu nunca tinha pensado nessa definição e eu gostei muito, eu vou adotar para mim. É muito boa. É muito boa, porque fluência é isso, tipo, você poder, né, falar, viver a sua vida plenamente no idioma, né? As pessoas, às vezes, se prendem muito à parte lexical, não é? E até no português, por exemplo, quando nós temos pessoas mais letradas, que estudaram um pouco mais, eu e você que tivemos uma formação mais voltada para academia, etc. E pessoas que não têm o mesmo vocabulário não vão deixar de falar. Uma pessoa que não completou a escola não vai deixar de falar sobre as coisas da vida dela, mas ela não vai usar as mesmas palavras. Exatamente. Mas importa? Não, né? E a gente vai poder conversar sobre os assuntos se entendendo perfeitamente, né? Claro, se entendendo perfeitamente, porque a gente vai encontrar caminhos. Eu gosto daquela coisa, você não sabe escrever 60, faz 2 cheques de 30. Mas se você é capaz de fazer 2 cheques de 30 para falar 60, para pagar os 60, tá tudo bem. Você tá chegando aí no caminho, você tá encontrando um caminho. Né? Sim. Muito bom. Legal. Me conta, você ia entrar num exemplo de crioulo de base portuguesa, não entramos, estamos aqui. Eu queria falar que, para algumas pessoas perceberem... ai, meu Deus. O exemplo de pidgin, que acho que não é bem um pidgin, mas é uma exemplificação lúdica, assim, que parece ser um pidgin, é o portunhol. Eu gosto muito de usar o portunhol como exemplo, porque quando nós achamos que falamos espanhol, né, nós falamos nada, só brincamos de falar. Mas usamos alguns elementos que é meio de conhecimento geral do espanhol. Então, só que ele funciona para se comunicar, vamos dizer assim. Nós conseguimos usar um portunhol e ele acaba numa situação de vazio linguístico, não sei como falar, preciso pedir comida. Ele funciona não como um pidgin. Pode ser como um pidgin, vamos dizer que ele é o mais... que não vai se estruturalizar e virar uma outra língua, mas vamos dizer que ele é essa a ideia do pidgin, é uma língua franca, uma língua de uso prático. Eu preciso pedir um hambúrguer numa hamburgueria em Madrid e não sei falar espanhol. Aí eu vou lá no Embromation, no portunhol, e vamos dizer que imagina uma população toda de pessoas que nunca pisaram naquele país estão falando esse portunhol, até que esse portunhol vira uma língua. E aí essa língua na zona de fronteira, nas fronteiras do sul do Brasil, a gente tem pidgins reais. Eu nunca tinha parado para pensar nessa classificação, mas pidgins, aquela Foz do Iguaçu, você tem uma língua paralela em Foz do Iguaçu que funciona. Né? Tem coisas que tem nomes ali que só funcionam para aquela região. Exato, de repente vira. Aquele chamado dialetos, né? Por exemplo, eu lembro que eu até vi, por exemplo, sobre um dialeto chamado dialeto... É um dialeto dito... um dialeto bicho do Nordeste, uma coisa assim, um dialeto mais voltado para essa comunidade LGBT, especificamente uma região do Nordeste, lá, não lembro qual,
E eu não entendo, eu ouço falar, mas eu entendo as palavras, mas o sistema, como se as coisas se truncam ali, são diferentes. E assim, cada região se isola, ou se forma um grupinho e vai trocando esses códigos, igual com a Foz do Iguaçu, como você disse, e ali vai saber o Uhum. que vai acontecer, né? Nunca se sabe, mas claro, para virar uma Uhum. língua ainda falta um bom caminho, mas é interessante esse experimento, ver ao vivo as coisas acontecendo, né? Vive em Uhum. Foz, olha, tem Uhum. alguém de Foz do Iguaçu aqui. E já fala Ah, o alguma coisa Messias nunca. dessa É, língua desse, doida? é, esse portunhol meio pide, meio alguma coisa, que é muito próprio de lá. Muito Muito próprio. E bom. claro, mas isso. Ô, Rafa, nos últimos anos, a Mayra Andrade, que é uma cantora cabo-verdiana, ela começou a fazer muito sucesso aqui no Brasil. Não sei se você conhece. E antes disso, tem uma outra cantora que cantava em crioulo cabo-verdiano também, a Cesária Évora, Essa eu que era conheço. Eu muito lembro que você conhecida, publicou. é a diva dos pés descalços. Cesária Évora gravou com Salif Keita, gravou com muita gente importante, gravou com muitos brasileiros também, se eu não me engano, ela gravou com Milton Nascimento nos anos 80, um disco, uma coisa assim, mas posso estar enganado se foi com ele. Mas aí esse crioulo cabo-verdiano, eu acho que para os brasileiros é o que tem de mais próximo, assim, é o que chega de mais próximo dessa cultura crioula, né? Uhum. Você conhece alguma coisa disso? E qual que era o crioulo que você ia falar? Vamos seguir aqui. A gente foi falando de várias coisas aqui. Aí, voltou. Voltou. Tava falando que conhece um É, pouco do. dessa cultura desse crioulo cabo-verdiano. E qual era o crioulo que você ia falar de algum exemplo de crioulo de base portuguesa que a gente acabou se desviando do assunto, mas a gente está Ah, a gente rodando em volta. torno do tema. Olha só, aqui embaixo só um comentário. Tem muitas línguas, vira uma bagunça, até o Guarani também, para misturar com português e espanhol. Então, Verdade, o olha, Guarani olha a do Paraguai, né? exemplificação. Exatamente. Imagina o que vai virar isso aí. Deixa rolar. O engraçado é que o crioulo cabo-verdiano, o cabo-verdiano é tudo junto que eles falam, e o crioulo da Nova Guiné, eles acabam tendo uma relação muito próxima, porque o crioulo que se desenvolveu no continente foi desenvolvido meio que simultaneamente e influenciando mutuamente o que foi desenvolvido no Cabo Verde. Então, mas mesmo assim que formaram os crioulos diferentes. Então, O continente da Guiné Equatorial, né? E do é Cabo Verde, equatorial, que é exato. um arquipélago, Uhum. Da deve ser leste uns, mesmo. uns 500 quilômetros ali Oeste. para dentro do oceano. Exatamente. E aí eles tiveram essa evolução meio que simultânea, mas com muitas relações de troca, mas mais influência ou mais levando mais do continente para a ilha de Cabo Verde. Só que essa questão, por uma separação geográfica, acaba se envolvendo um crioulo mais único em Cabo Verde, e por mais que tenha essa influência, essa troca, ele acaba se desenvolvendo de forma autônoma, né? Mas, e até o que é engraçado é, eles tiveram essa semelhança, e como você disse que os crioulos são, mais comparando as línguas que nós conhecemos modernas, né, mais simplificados, justamente por vários motivos, mas um deles é justamente esse processo de formação no tempo de construir complexificar o suficiente. Então, como você disse, eles foram para saiu do continente, foi para a ilha de Cabo Verde, conseguiu uma autonomia de virar um crioulo independente, mas ao mesmo tempo esses produtos culturais vão trazendo, vão enriquecendo a língua, só que ainda não teve tempo suficiente para que a gramática complexificasse, porque nós temos alguns fundamentos de todas as línguas, né? Pelo menos eu gosto de acreditar que existem os universais linguísticos, que é uma teoria que alguns não gostam de assumir, mas eu acredito que vale a pena ainda, que seria como se fosse o gene da língua, né? Como essas línguas são todas criadas por seres humanos, elas têm a sua própria genética, e alguns genes são ativados em umas línguas, outros não. Então, se o gene do cabelo loiro é ativado em uma pessoa, em outra pode não ser. Então, e algumas Uhum. podem forçar, igual eu fiz agora, mas, mas enfim, não tive o gene ativado. E é exatamente com a diferença, por exemplo, entre o Cabo Verdiano e o guineense, né? Esse crioulo guineense, eles acabam, algumas partes de um foram ativados que não foram em outros, mas eles ainda têm aquela característica de crioulo de ainda não terem alterado de forma individualizado ainda tanto a sua gramática, a ponto de ser possível de reconhecer essas estruturas que acabam sendo que são pejorativamente alguns pensadores trabalhavam como um baby talk, né, que era uma linguagem mais de bebê
porque começou de fato como uma linguagem muito, é pejorativo, não é muito bom falar isso, mas começou de fato com uma linguagem mais infantil, no sentido de que não tinha como se comunicar de forma complexa. E aí, conforme eles, então você tem muitas vezes alguma repetição de alguns, para deixar bem claro e marcado quem é a pessoa que está falando, mas já não tem a declinação no próprio verbo, então as declinações, as flexões verbiais acabam sendo um pouco menores, e aí essa marcação de quem está falando não é tanto no verbo, mas mais na pessoa, e nós paramos para pensar, mas o português, ele tem algumas redundâncias que não são muito práticas, né, e que podem sumir ou não, depende da conveniência de quem fala, mas, por exemplo, se eu já marquei que no artigo que os é plural, por que eu vou marcar amigos no plural também? E é isso essa redundância que para mim não tem no inglês. O inglês ele já faz a marcação, o the é o mesmo, e aí faz a marcação só no substantivo, por exemplo. Então você pode, no francês, por exemplo, a marcação sonora também não vai para todo mundo, vai só no artigo e depois a palavra muitas vezes no plural é pronunciado igual no singular. E o cabo-verdiano, assim como os outros crioulos também, eles acabam tendo essa marcação de pouca flexão verbal, acaba não sendo uma flexão muito complexa, mas porque a marcação acaba sendo mais simplificada, e não que é ruim, ou não que seja inferior, porque justamente o inglês e o francês também fazem essas marcações. Isso que é engraçado, que a gente tem que fazer sempre esse paralelo para não distorcer como a gente sente essas línguas, né? E, então, de fato, essas marcações linguísticas flexionais acabam sendo bem reduzidas e o peso acaba caindo nos determinantes, né? No artigo, no possessivo, e, enfim, então essa acaba sendo uma estrutura bem comum. Diga. Mas se a gente pensa no inglês também, essa impossibilidade de você ter um sujeito oculto, o verbo também não flexiona muito, né? E você precisa da pessoa ali, você precisa do pronome para você dar conta de saber o que está acontecendo. Agora, outros idiomas também que são tidos como mais complexos, que nem o hebraico e o árabe, você também tem só 4 formas verbais. Masculino, feminino, singular, plural. Então tem o masculino singular, feminino singular, masculino plural, feminino plural. E aí você precisa dizer sobre de quem, ou para quem, ou sobre quem você está falando. Isso é marcado no verbo, feminino e masculino? É marcado no verbo. Quando eu falo, você fala, eu falo para um homem. Então, você é um homem, então eu vou te falar em hebraico. Você fala, eu te falo, atá medaber. Mas se você fosse uma mulher, eu ia falar at medaberet. E aí eu mudo o verbo, eu mudo a conjugação do verbo de acordo com o gênero. Ou, por exemplo, ani medaber, porque eu sou homem, mas se eu sou do gênero feminino, me identifico com o gênero feminino, eu falo ani medaberet. E aí você muda. O pronome é o mesmo, ani, mas o verbo muda. Se é um homem ou se é uma mulher falando. E não tem como você... Não é no pronome, não existe a possibilidade de você falar com alguém sem determinar o gênero de quem você está falando. Você precisa escolher o gênero de quem você vai falar. E isso é um problema social hoje. Porque você não tem como falar em linguagem neutra com ninguém. Não tem como você dirigir a palavra a alguém sendo neutro. É impossível. E tem que criar uma estrutura completamente fora da língua, ou nova para a língua, e tem que ser aceito pelos falantes, porque mexe com estruturas muito profundas, né? Eu acho que quando a gente fala muito sobre essa linguagem neutra que vem surgindo por aí, entender esse processo de criação e ver como essas línguas são formadas, realmente tem muito a ver com isso. Porque como eu vou me referir a uma pessoa se o sistema linguístico não prevê uma linguagem neutra, né? Ou uma forma neutra que não existe, no caso não no pronome, mas no verbo. É um problema muito difícil de resolver, né? E como essas pessoas se sentem não sendo representadas nessa forma de expressão. Como resolve, né? Exato. Uma pessoa não binária, ela praticamente é anulada nessa linguagem. Ela não tem não existe a possibilidade de alguém ser não binário nessas línguas. E aí você tem uma série de problemas. A pessoa ela é forçada a fazer alguma escolha em algum momento que talvez não seja o tempo ideal, né? Não seja o tempo de pensar, enfim. Mas isso são outros temas que a língua traz, né? Porque a língua é um reflexo da vida, né? Rafa, a gente não tem tanto tempo. Eu queria que você me contasse um pouco como é morar num outro país que fala a sua língua, mas que ao mesmo tempo não fala a sua língua. Como está sendo a sua relação com o português de Portugal? E uma outra coisa que eu queria saber também, o seu curso é em português, porque é muito comum que as universidades europeias tenham muitas ofertas de matérias em inglês. O seu curso ele é em português, ele é misto, e como está sendo esse contato com o português de Portugal?
Sim. O curso é inteiro em português, eu ingressei como estudante internacional, mas assim, aqui eles chamam matérias aqui de cadeiras, então se eu falar cadeiras é Uhum. matérias, tá? Só para não confundir. E para você ter uma ideia, o que se paga, a mensalidade que se paga, né, a anuidade, a mensalidade que se paga a universidade é chamada de propina. Então, Ok. os conflitos linguísticos aqui são muito fortes. Ela já pagou propina na universidade? Não sei. Qual É, propina a gente está tipo, falando? da onde você vem? Você é brasileiro ou português, né? Para eu saber do que. Eu posso falar com propina, não posso. Mas então o curso inteiro em português, nós temos assim, os estudantes internacionais com mais frequente, que vão mais frequentemente para a universidade por esse meio internacional é do Brasil, claramente, porque já faz parte do processo de provas como do Enem, e também da China. Tem muito chinês ali, tanto que a relação porque a relação do português com a China, como eu disse, já vem muito antiga, né? Então ali, tanto que no subsolo da Biblioteca Joanina, que é uma das bibliotecas, a maior biblioteca mais antiga do português, de língua portuguesa no mundo, né? Que é ali na Universidade de Direito de Coimbra, que é a parte mais turística ali, no subsolo dela tem os registros desse como primeiro contato com os chineses, das orientações de navegação que foram trocadas entre elas, como diz, os crioulos criados na Ásia, por exemplo, em Macau, que tem ali tem uma comunidade portuguesa, também tem na Índia, tem ali uma comunidade bem tímida que fala português, eu não lembro agora a região, mas enfim, é uma região que fala também português. Esses crioulos foram feitos não por escravização, mas por contato mesmo, de navegação. E aí, aquele processo que nós falamos, pidgin, aí as gerações seguintes foram dar como língua materna e formaram. Então, lá, a relação China e Portugal é muito forte, assim como a África, Portugal e Brasil-Portugal. Esses são os grandes meios de imigração, né? Então, a maior dos, vamos assim, de 10 imigrantes que entram pelo sistema internacional, 6 vão ser brasileiros, 2 vão ser africanos, de algum continente, Moçambique, Angola, Cabo Uhum. Verde, qualquer um desses, e o último vai ser chinês. O 2 ali vai ser chinês. Goa, exatamente. Muito obrigado, Tijolos Goa. Amarelos. Que referência. Goa, exatamente. Goa. Tem um documentário bem interessante, né, sobre língua portuguesa. Se colocar. Eu sou péssimo com nomes, perceba. mas, mas, enfim, Goa tem essa comunidade tímida de português que é mais. Como eu gosto de trabalhar com a definição de dialeto como algo que ficou do passado, então é um dialeto português que ficou lá, que algumas pessoas ainda fazem a manutenção, mas enfim. Olha, O que eu como a estava live falando fica disso? salva, se você lembrar o nome do documentário, depois você comenta ali no Ah, documentário, vou fica por ali. comentar. Mas se colocar a história do português mundo afora, português ao redor do mundo, não deve ser muito difícil de Uhum. encontrar. É muito legal porque mostra justamente todas essas variedades do português e mostra Goa, essa comunidade. Aliás, eu tenho até uma apresentação aqui com vários links. É que não sei se é fácil de distribuir isso aqui, mas enfim. Aliás, até sobre o crioulo de Macau, a gente estava falando sobre isso plural, tem aqui uns exemplos. Por exemplo, uma forma de falar muito comum em crioulo de Macau os meus pais faziam tudo isto. Então, essa forma de meus pais Eu fazia, sabia. essa não flexão, que então, é até comum em muitas partes do Brasil, percebe que tem sempre alguns caminhos que se encontram, Uhum. outras vezes é muito curioso, mas enfim. Então, no Portugal, Isso é muito louco das línguas naturais e eu entendi que você é um gerativista. É muito legal das línguas não, cara, naturais, depois de mais ou Menezes, menos. depois do funcionalismo, a gente questiona muito ali o Chomsky, eu fico um pé atrás, mas eu ainda tenho muito essa escola fica muito Tá, marcada, claro. fica ali. Tá bom. É, 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 Mas você vai percebendo que as línguas naturais seguem uma lógica, né? Uma lógica, tem um caminho ali que por outros motivos e de outro jeito as pessoas chegam ali em lugares muito semelhantes. O Melier, ele acha um absurdo falar sobre, ele fala como se fosse aquela ideia do arquétipo linguístico, né? Então, quer dizer que é como se fosse esse arquétipo freudiano, né? Jungiano, Aham. desculpa, das línguas, né? Como se tivesse esse passado, ele acha um absurdo, enfim, ele tem seus motivos para dizer que não é. Eu fico meio termo ainda, mas é que, como o relativismo ele é mais, tem muito mais material, ele é mais aceito, a gente acaba sempre por esse caminho, mas provavelmente, sei lá, Dependendo das acho que eu assuntos. discordo um pouco, mas enfim. E aí, aqui esse assunto fica testando todo mundo, mas enfim. Então, em Portugal, a gente tem, o curso é inteiro em português para estrangeiros, porque os que vêm da China, eles sempre vão falando quase sempre vão falando português, mas eles ainda têm muita dificuldade porque o português não é língua materna de todo mundo, é mais como uma segunda Uhum. língua,
existe ali, mas não é nada muito. Não é igual o Brasil, que é a língua materna, é falar todo o território unanimemente, sem nenhum questionamento. Ou, por exemplo, Moçambique e Angola, por mais que tenha as línguas tribais, acaba sendo uma segunda língua muito. Eles são bilíngues, eles usam como uma língua Uhum. praticamente materna. Então, assim, os que vêm da China acabam sofrendo muito. Eu lembro de uma aula que um aluno estava mexendo ali no celular, ou no telemóvel, né? E aí o professor disse, olha, desculpa, mas não pode usar o telemóvel, o celular aqui na sala. E aí ele era chinês, ele olhou assim, desesperado para um lado, e aí o professor deu mais uma olhada e começou a apertar em inglês. Você fala português? Aí ele falou, não falo, eu estava tentando traduzir aqui em tempo real. Então, então, alguns vêm meio Rafa, que sem preparo, mas em vamos lá. 20 segundos a gente vai cair, Ai, meu Deus. porque a gente tem uma hora de live. Eu quero te Ah, eu agradecer não sabia. muito, muito, muito. A gente tem um tempo restrito, a gente vai cair em 5 segundos. Eu quero te agradecer muito. Sigam o Rafa e sigam o Poesia. Olha só. Aí, vamos lá. Voltamos por mais um pouquinho. O papo tava bom, a gente acabou se perdendo Nossa, aqui. eu me perdi. Eu não sabia que tinha tempo. Se eu soubesse, eu não seria tão prolixo em algumas coisas, Não, porque eu tô falando. não, está tudo certo. A ideia também é de ser uma conversa. E aí, se a gente estabelece muito tempo, muito a priori, fica meio travado. Mas eu queria Sem te chamar de problema. volta para poder te agradecer apropriadamente. E queria que você contasse, porque depois eu deixo esse vídeo salvo também, o que é o Poesia 140? Sim, isso é bom. E até para falar do canal no YouTube, que é o Movimento 140, que é um pouco até maior. Por enquanto, tem só uma pessoa. Não sei se ficaria É, melhor esperar um pouquinho. Dois. Não sei tem o mais pessoal gente voltar. Tá chegando entrando, vai aqui. entrando. É. Pessoal, a gente teve uma primeira parte dessa conversa que vai ficar salvo lá no link. E a gente resolveu voltar para. Eu vou compartilhar aqui. Eu consigo compartilhar no meu story agora que a gente está ao vivo? Não consigo. Mas a Não sei gente fazer. vai voltar só para terminar os assuntos, fechar os assuntos aqui nessa parte final da live. Vou deixar salvo também. E o Rafael, além de estudar o português e o alemão, ele tem um trabalho com poesia também, que ele já vem desenvolvendo há bastante tempo, né? Quando que começou? Começou em 2018, 2018, isso mesmo. 2018, eu tava, na verdade, o Poesia 140 foi assim, eu pensava que 2022 ia chegar, nós temos algumas propostas poéticas ou artísticas, plásticas que vão chegar, porque para comemorar, enfim, os 100 anos da Semana de Arte Moderna, para comemorar também a independência do Brasil, enfim, mais uma década mais um século de independência do Brasil, e alguns movimentos vão acabar surgindo, e eu pensei, o que eu poderia contribuir, né? O que eu tenho de ideias? E aí a minha ideia inicial era pensar que, se a gente quer fazer uma proposta de poesia dentro de um texto de rede social, como que nós vamos fazer uma poesia que caiba num Instagram? Como fazer uma poesia que caiba num Facebook sem ser um textão? Porque o spam, né, o tempo de atenção que nós temos na rede social é muito baixo. Nós vemos um Uhum, pouquinho ali e uhum. passamos. Eu também, não vou falar que eu fico lendo o texto, não fico. Porque é muito longo, a gente não está naquele momento de sentar e ler, não é? Então, eu pensei que se nós mutilássemos a poesia, pegássemos uma poesia e fizéssemos ela caber numa caixa de 140 caracteres, até referência ao Twitter, que é o grande fornecedor de textos, ou mini-crônicas, vamos dizer assim, que falam na internet, eu pensei, então, se eu conseguir fazer uma poesia que cabe em 140 caracteres, e eu consegui falar tudo que eu achava que tinha que falar, podia ser escrito em grandes versos, estrofes, mas consegui colocar nessa caixinha, eu acho que eu consigo atingir mais pessoas, consigo falar com mais pessoas sobre a poesia lírica, né, o que eu sinto naquele momento, trazer Uhum. um pouco da poesia mesmo para a vida das pessoas de uma forma mais enxuta. Então a Poesia 40 nasceu dessa ideia. E aí meu amigo Matheus, ele faz comigo a página, é uma página colaborativa, então a ideia é que pessoas participem, tanto que muitos autores, já foram acho que mais de 30 autores participaram da nossa página, nós temos acho que agora
quase 100 posts, ou até mais, não, tem mais 100 posts, e muitos deles foram autores que compraram a ideia e falaram, ok, vamos fazer a nossa versão, nós entendemos essa poesia 140. Pode ser versos mais tradicionais, pode ser uma coisa mais concretista, brincando com a forma, ou pode ser num estilo meio Twitter mesmo, que fosse um texto narrativo em prosa, mas não é. Ainda são versos, vamos dizer assim, mascarados ali no meio. E a ideia é talvez brincar com como que nós vemos a poesia nos dias de hoje, né? Será que ela ainda é muito próxima daquele modernismo do século passado, ou ela tem que se adaptar à forma de uso das redes sociais atuais? Então a Poesia 140, ela foi criada com esse intuito, né? E aí no YouTube, a gente criou agora... Então todo mundo pode enviar essas poesias. Eu não sei se você escreve textos poéticos especificamente, mas se você quiser se aventurar ali, 140, manda ver e manda pra página. Nós adoramos trabalhar com outras pessoas porque brincam com um formato que eu pensei, eu e o Matheus nós criamos, mas que qualquer um pode fazer e trazer coisas muito mais interessantes, e aí enriquece, né? E aí no YouTube a gente faz um trabalho de poesia lida, a gente começou esse ano, agora poesia falada toda quarta e sexta, nós lemos as poesias antigas, talvez uma interpretação mais assim, teatral, e nas terças e quintas nós publicamos na Poesia 140 textos tanto de autores quanto nós mantemos a página sempre ativa, mas se autores entrarem, nós publicamos também esses autores, né? E aí agora eu estou fazendo de fim de semana vídeos extras sobre português, sobre a língua portuguesa, tanto que eu acabei de lançar literalmente hoje, sobre impresso ou imprimido. Se você sempre teve essa dúvida, é um quadro que nós chamamos de Fale Bem, de uma forma até brincando com o preconceito linguístico, fale bem o português, mas é para explicar um pouco da que nós vamos na academia, o que é, na visão de linguista, na visão da linguística mesmo, o que é falar certo ou errado, existe esse conceito? Claro que não, mas lá tem mais detalhes. E aí, por exemplo, perguntas como essa podem deixar nos comentários, que é o que foi deixado, foi um comentário sugerido no outro vídeo, que foi impresso ou imprimido. É certo falar um, quando falou outro, e aí tem lá todas as respostas, tá o vídeo para as pessoas verem. Então, tem no YouTube esse movimento 140, que a ideia é trazer mais do que só a poesia, falar um pouco sobre, uma forma metalinguística, como fazer essa poesia, então, falar um pouco sobre verso, versificação, metrificação, o que é fazer rima, o que é ritmo mesmo. Ritmo é só rima, versos brancos livres tem rima ou não tem, tem ritmo, enfim, tem as suas... Então, trazer mais conteúdo sobre língua no geral e juntar tudo com a Poesia 140 no Instagram. Então, é um pouco desses canais que eu apareço por aí. Muito bom. O Poesia 140 está marcado em todas as publicações que eu anunciei a live do Rafa, e se você for aqui em quem o curso de línguas está seguindo, também está lá para vocês seguirem e conhecerem. Rafa, uma das coisas que me irrita profundamente nessa história de falar certo ou falar errado é quando alguém fala, eu queria alguma coisa, e alguém vem com a famosa, então não quer mais. Porra! Eu queria, então não quer mais. E isso é um baita... É uma baita falta de conhecimento, na verdade, quando a pessoa fala isso, né? Mas a pessoa fala sempre de uma autoridade que você fica sem graça de dizer, não... Soberba, né? É um condicional, né? É um condicional, eu posso ainda querer. Mas é por esse caminho. Rafa, quanto tempo você ainda tem aí em Coimbra? Quanto tempo dura o seu curso? Isso é interessante falar, é verdade. E o que você vai fazer com isso depois? Uma pergunta. Sua mãe tá aí na live, seu pai tava por aí, assim, o que você vai fazer com isso depois? É uma justificativa que eu tenho que dar para eles todo ano. O curso, a diferença entre o curso do bacharelado no Brasil e no Portugal é que em Portugal, primeiro chama licenciatura, esse ciclo básico de ensino, e ele dura 3 anos, pode ser emendado com o mestrado, ele com mais 2 anos fazer o ciclo de 5 anos, mas já com o mestrado, ou pode ser separado e você faz em outra instituição. Por exemplo, o meu curso de línguas modernas não é integrado. Tem curso de engenharia que já é bacharelado, que é a licenciatura em Portugal, 3 anos, e emenda o mestrado faz 5 anos, porque o mestrado acaba sendo o título de formação acadêmica menos prestigiado do que no Brasil, né? No Brasil, quem tem mestrado se diferencia, aqui é vamos dizer assim, um passo básico depois da sua licenciatura. É difícil parar na licenciatura, quase todo mundo acaba fazendo mestrado. Enfim, esse é o caminho natural. Então, meu curso dura 3 anos, eu estou agora na metade dele, indo para o último ano, e aí a intenção é fazer o mestrado depois dele, né? No Brasil eu ia demorar 5 anos para fazer o curso todo, aqui eu estou fazendo com um mestrado em 5, então acho que valia a pena arriscar essa aventura, né? Fora o conhecimento, eu sempre quis conhecer Coimbra, foi aqui um sonho realizado. E aí, você está no terceiro? No segundo, Está no segundo. Começou literalmente hoje o primeiro dia do segundo semestre do
segundo ano. Do Isso. segundo ano. E aí Tá. o ano acaba agora em junho, maio, né? Junho, maio, acaba em Uhum. férias de verão, e aí o último ano lá para terminar em 2022. E aí o que eu estou fazendo agora é com a minha professora de morfologia, trabalhando com a ideia de morfologia hidrofuncional, que é o que eu disse, que é a formação da Coimbra é um sonho. É um sonho e todo dia não passa esse sonho. Sempre que você anda lá, eu às vezes saio da aula, eu olho e falo, caramba, é muito lindo. E pensar quem passou por lá, né, desde 1290, é uma história para contar aí, né? É em Coimbra que tem aquele dia que sai todo mundo vestido de Harry Potter? Então, eu tô frustrado porque a pandemia me impediu de fazer isso. Ai, meu pai até falou, boa pergunta, Dani, o que ele vai fazer com Exato. isso? Eu comprei o traje, né? Eu comprei de segunda mão, fui nas feiras ali de sábado, que tem no Paço, ali perto da Santa Clara Nova, a Velha, que é um convento ali antigo, e aí tem umas Uhum. feiras lá, fui comprando peça por peça, porque é caro o traje todo, né? Se for na loja da acadêmica é meio caro. Então eu comprei meio por peça, juntei o traje e falei, ok, depois de um ano você entra, você já não é mais caloiro, né? Você vira veterano, e aí você pode Uhum. fazer esse ritual na festa que chama Queima das Fitas. Na queima das fitas, que era onde eu ia fazer essa transição, aí minha madrinha, padrinho, que é quem ali um veterano que acaba te acolhendo, te orientando, né? E, no caso eu fiz o fortuito, tem duas, uma portuguesa e uma brasileira. E aí Uhum. ela é no momento que a gente ia trajar, ia fazer passar pela festa aqui nas fitas, que é uma cidade, a cidade inteira para fazer essa festa. Corona veio, não passei pelo ritual, então tenho o traje em casa, mas não posso usar porque ainda não fui trajado. Então, mas é lá mesmo, começou lá, Efetivamente. começou. Lá começou, em Porto agora tem, eu acho que Lisboa não sei se tem, mas Porto eu sei que tem um amigo que tá lá. E aí eles começaram depois de Coimbra, mas Coimbra tem essa tradição da capa, e aliás, para tocar o fado, né, tem que se tratajar, tem que se usar o traje, né? Então, é Aham. muito eu tô ainda frustrado, tô ainda tentando engolir, ver quando que eu vou fazer minha queima das fitas, talvez em 2022, tomara no último ano ali a gente faz a Com fé, saideira, farei, farei. traja. E você estava contando que você está estudando agora com uma professora sua e. Exatamente. A professora a Maria Graça Rio Torto, ela trabalha muito com morfologia derivacional e especificamente com os trabalhos do professor Carlos Gonçalves, que é brasileiro, Minas Gerais, se não me engano, ele é de Minas Gerais, mineiro, e aí ele trabalha muito sobre a formação das palavras no português brasileiro atual, mas o que eu tô fazendo agora também é especificamente com splinters, que é quando você quer uma palavra, por exemplo, o madrasta, é uma palavra bem interessante. Madrasta, teoricamente, ela não é uma formação por composição, que você coloca uma palavra ou origem latina, uma palavra do português, junta com outra palavra, tipo girassol, junta. Não, Uhum. não é ou automóvel, não é uma palavra por composição. Mas, por algum motivo, por algum mecanismo linguístico, as pessoas criaram, por exemplo, mãe drasta, ou pai drasto, ou irmã drasta, e começaram a usar esse drasta como um sufixo, vamos dizer assim, como um formador, um formativo inovador, produtivo na língua. Então começou a formar novas palavras. Então, como assim? Como que as pessoas. Onde se corta a palavra? Ou qual que é. Como funciona Aham. isso? E essa é a ideia do splinter, que é essa fronteira entre o que é um sufixo e um prefixo, ou um formativo clássico, né, típico, né, porque a gente sabe que re forma sem palavras de reduplicar, refazer. Mas não é bem esse caso, porque drasta não é um morfema mesmo, ela não tem ali um significado próprio. Na verdade, ela Uhum. começou a ter, mas não originalmente. Então, o que significa esse drasta? Qual que é o sentido que ela dá para as palavras a que ela se junta? Né? Tipo stepfather, exatamente. Mas não é Uhum. só no sentido, não é só no sentido, vamos dizer assim, padrasto. É pai drasto no sentido pejorativo do que uma madrasta representa socialmente, né? Que é uma pessoa que normalmente Sim, maltrata, sim. essa coisa. Então, a madrasta ou a sograstra, acho que tem algumas formações assim bem curiosas. Uhum. E essas formações que eu estou curioso agora para me trabalhar e talvez no final do ano que vem a gente lance um artigo juntando todos esses sprinters, falando quais são as definições desses sprinters, né? Como que se formam, quem são, onde vivem, que comem. E aí depois a minha ideia é talvez seguir isso para o mestrado, mas não sei se vai ser em Coimbra, não sei se vai ser em Lisboa, nem sei nem se vai ser em Portugal, vai ser voltando para a USP, não sei. Porque eu tinha uma passagem curta na USP ali uns 6 meses, e aí não sei se Uhum. talvez acaba voltando, não sei, ainda está um pouco indefinido, mas
talvez seja nesse caminho aí, ou talvez até na Alemanha, que acaba tendo umas oportunidades por conta do... Porque aqui, teoricamente, não é pago. Tem uma taxa que se paga, mas não é pago o ensino superior. Aliás, para quem tiver interesse, não Uhum. é pago o ensino superior na Alemanha. Você paga uma taxa, mas normalmente é gratuito, vamos dizer assim. Você paga só algumas coisas, moradia e tal. Então, Em vamos ver. Berlim tem um instituto de estudos brasileiros que é mais ligado à galera da sociologia. Não sei o quanto tá nas línguas, mas tem um instituto de estudos brasileiros, tem alguma coisa na Universidade Ah, Livre de Berlim, talvez, não sei. Tem um professor brasileiro, Freie Universität, Sérgio alguma né? coisa. Freie Freie Universität, Universität, acho que é. Freie Universität, exato. A Débora tá contando aqui que teve que adaptar o Pra Boa Drasta, e é verdade, tem um monte de gente no Brasil que acaba fazendo essa mudança, né? Quando tem uma boa relação com a madrasta, passa a chamar de boa drasta, né? Então, aqui vai ter que começar a expectativa aí, tá? Ficar uma coisa boa. Ô, Rafa, quais são as suas perspectivas de futuro, assim, com essa formação? Porque, por exemplo, você teve um período na USP em letras. Sim, foi quando eu tinha passado aqui, mas tive que esperar começar o semestre. E aí eu falei que, saber, até sair tudo, eu vou estudar na USP em que tinha passado, vamos ver como que é o curso, vai que eu não gosto. Porque meu medo era, depois de 5 anos tentando descobrir o que ia fazer, passando por ciência e tecnologia, neurociência, será que eu vou gostar disso aqui agora? Eu tava com medo. E aí eu fiz os 6 meses, falei que tive o primeiro contato com que é linguística de verdade, porque até então eu nunca fui a pessoa que entra para estudar literatura. Acho que algumas pessoas acabam se iludindo um pouco com letras, achando que vai ler muita literatura. Pode ser o caso, mas o estudo literário não tem nada a ver com gostar de ler. Se você gosta de ler, faz isso independentemente do estudo, porque estudo literário, teoria literária é pesado, não é sempre bacana, não é sempre super gostosinho. É difícil, porque qualquer estudo específico é assim, né? Então, eu não tinha pretensão de estudar literatura, mas eu gostava muito de aprender língua. Falei, eu gosto de entender língua, é uma coisa. E aí eu entendi que era linguística na faculdade, lá no... Opa, tá falhando a transmissão aqui, a minha. Deu uma falhadinha, foi a mesma coisa que aconteceu antes, a sua voz continuou um pouco falhada, e a sua imagem... mas agora voltou ao normal, né? Voltou ao normal. Acho aí, que voltou. Bom, o Zé me falando aí. Se tá... Que ano que você fez letras lá, que você entrou na letra? Foi 2019, foi começo de 2019 até junho ali. Só que aí eu quebrei o pé no meio do caminho, e aí eu nem voltei pra ver. Foi lá em julho, eu quebrei o pé e falei, nem vou ver as notas da prova, mas que eu fiz as últimas provas, mas não ia ficar, então eu falei, tudo bem, né? Vai ter que vai ter que ir por aí. Mas aí, assim, a escola, pra quem tem curiosidade, o departamento de línguas da USP é maior que Portugal inteiro. É o maior departamento de línguas da América Latina e um dos melhores do mundo. Então, assim, é um departamento absurdamente... Por isso que eu fico muito tentado até fazer um mestrado lá, porque ainda mais porque os formativos que eu estou trabalhando é de um professor brasileiro, a minha professora conhece mais Minas Gerais do que, sei lá, alguma parte mais não conhecida de Portugal, aqui no Portugal continental, sei lá. Então, essa relação parece ficar muito próxima, não sei, é uma possibilidade, mas assim, a USP me surpreendeu muito, porque se fala muita coisa sobre as humanidades, como que é lá dentro. Claro, pode-se ter muito do estereótipo, mas é uma instituição séria, é uma instituição de línguas, pelo menos, que é uma das única no Brasil, se eu não me engano, única na América Latina e no mundo, uma das únicas que tem tanta pluralidade de línguas. Não tem departamento de línguas orientais como se tem na USP, não tem em qualquer lugar isso. Aqui eu te falo, aqui na Alemanha não, mas em Portugal, por exemplo, as línguas, o que a opção de tem de línguas? Português, só a licenciatura em português, a licenciatura em línguas modernas, que é espanhol, italiano, inglês, alemão e francês só, e estudos europeus, línguas, o grego e latino, línguas clássicas, ou estudos europeus, aí já não vai mais para a língua, já foge um pouco da língua. Então, assim, a questão de pluralidade de línguas, a USP é incrível, e aí a ideia de fazer um mestrado é bem tentadora, fica muito curioso de voltar para lá, né? E para linguística? Para linguística, dedicado para estudar essa questão dos formativos, né? E aí estava pensando até ver como talvez um paralelo entre o alemão e o português, não sei, porque o alemão entrou meio que de gaiato nessa ideia, porque aí eu estou estudando português, mas e onde entra o alemão? Não sei ainda, vamos ver, eu quero fazer ano que vem um curso de tradução aqui na faculdade para português e alemão, para trabalhar com tradução, que eu acho muito interessante. Falta muito documento traduzido, principalmente acadêmico, do alemão para o português, é uma dificuldade absurda quando você quer ler um texto que é muito grande da história alemã desde o começo até hoje,
É difícil ainda ler em Uhum. alemão, completamente alemão. Então, assim, uma tradução dessa ia ajudar muito. Tem muito poucas, né, muito poucas traduções, e quando tem, às vezes nem a melhor, enfim. Então, o trabalho de tradução acaba sendo bem importante. E uma vantagem do alemão é que o alemão tem sistemas de financiamento muito bem estruturados, né? Então a chance de você Muito. conseguir uma bolsa estudando qualquer coisa em alemão é muito mais fácil, né? Você Eu estou, sabe que aliás, eu esperando até a sempre resposta de uma estudei. bolsa na É, Alemanha, que eles deram agora, mas bolsa de estudo, eles te dão um dinheiro e falam, ó, vem pra cá, paga as suas coisas, mas dá o dinheiro. E acontece o tempo é, todo. Então, ter o alemão é uma coisa muito vantajosa, sempre. sim, sim. É, eu quero te fazer duas perguntas, aproveitando que a gente está na nossa extensão aqui da live, que é uma pergunta que eu quero te fazer em seguida sobre o inglês, mas eu queria te perguntar o que agora, que agora eu me perdi. Eu esqueci um pouco, mas eu ia te contar que eu estudei língua sempre, mas a minha primeira formação foi em jornalismo, então eu me formei como Jornalismo, né? jornalista. Aí depois eu fiz mestrado em antropologia, e aí em 2017 eu tinha defendido mestrado já, aí eu prestei vestibular de novo e entrei em letras na USP. Aí eu fiz um ano de letras. Hum. Fez aquele ano E básico? Eu não sei se era a fiz mesma aquele ano estrutura. básico, fiz um Introdução, ano tudo. básico. Eu acho que você entrou depois de mim, você entrou em 2019, 19, 2020. 19. 2019, 19. eu fiz 2017. Ah, foi um pouco. Estudos clássicos um, estudos clássicos 2 e linguística e língua portuguesa, né? Introdução aos estudos de língua portuguesa. Tinha uma Introdução ao outra estudo linguístico, disciplina. né? A língua portuguesa, Introdução aos acho que é uma estudos coisa assim. linguísticos, e não lembro o que que era agora. Mas aí eu fiz só esse ano, aí no segundo semestre eu prestei o doutorado, aí eu passei, e aí eu acabei largando essa segunda graduação, porque para mim fazer letras lá na USP era uma diversão, era um hobby, assim, era um curso que eu fazia por puro prazer, eu gosto muito de ter aula. Pra mim, o que eu É mais muito gosto de bom, fazer né? na vida é sentar e ter aula, é ficar bebendo conhecimento de alguém, assim, derrama sobre mim o seu conhecimento. É o que eu gosto. Então, para mim, era um curso muito por prazer, assim. Aí eu ficava um pouco irritado com as obrigações, assim, as obrigações universitárias, porque eu já tinha saído da universidade há muito tempo, já estava num momento de pesquisa que estava um pouco diferente, mas eu sempre penso em voltar. Sempre penso em voltar, porque é isso. É um departamento que, para quem gosta de idiomas, você tem uma diversão, né? E antes, quando eu ainda estava no jornalismo, eu fui fazer. Porque eu tive um percurso no meio do jornalismo de falar, pô, não é isso que eu quero fazer da vida, mas eu já tô aqui, eu vou terminar. Terminar, né? Mas aí eu tive um percurso de fazer algumas coisas, eu fiz até tupi com o Navarro lá na USP. Fiz É dois uma semestres de pretensão tupi minha. com ele. Então, é É uma muito legal, é pretensão minha, muito porque. rico. É muito rico. Não lembro nada assim da estrutura linguística, mas o que eu aprendi de história indígena nesse período É nunca absurdo, tinha né? tido acesso, assim. Ô, Rafa, eu queria te fazer uma pergunta agora que em Portugal, Portugal é um dos países da Europa que tem o maior número de anglófonos, assim, a taxa de pessoas portuguesas, de cidadãos portugueses que falam inglês é muito alta. Então tem um monte de gente que vai, principalmente, e aí não sei como é em Coimbra, queria te perguntar em Coimbra, mas principalmente quem Uhum. vai para Lisboa ou, por exemplo, para Madeira, para Lisboa e para Madeira, que eu tenho mais de informação, ou para o sul de Portugal, aquela parte de Faro e aquelas Algarve praias ali. do sul de Portugal, Algarve, como são destinos turísticos muito consolidados, tem muita gente que vai para Portugal, aprende inglês muito bem, e estrangeiros não lusófonos, né, pessoas que não falam português, vão morar nessas regiões de Portugal, aprendem inglês, ficam super fluentes no inglês e voltam para os seus países falando inglês e não português. Como que é isso em Coimbra? E eu queria saber assim, o quanto que ter falado inglês antes te ajudou nessa sua trajetória toda aí. Tá, eu vou falar sobre inglês rapidinho, porque ele acho que vai emendar no assunto. Primeiro, existe um pré-requisito para se estudar no nível acadêmico, que é ter o inglês, porque é como ter o francês no século XIX, assim, você precisa ter acesso à parte de documentos. Tem documentos que não estão traduzidos. Ou você traduz, ou vai ter que ler em inglês mesmo. Então, assim, ter o inglês para começar um curso acadêmico, infelizmente, assim, é um pré-requisito. Eu vejo até muitos colegas portugueses, brasileiros, e que às vezes sofrem um pouco porque ou não tiveram condição, ou não levaram a sério quando tiveram a oportunidade de estudar. Enfim, cada um tem o seu motivo, mas eles sofrem muito porque os professores dizem, olha, eu preciso passar esse texto, não tem tradução. Eu lembro que na USP um professor de literatura traduziu alguns poemas à mão livre, assim, meio que assim, a vontade dele, ou o que ele considerava ser uma tradução boa.
mas não é bom, porque, assim, enfim, ele não era especialista naquilo, então não é bom essas traduções, claro, é mais para um uso prático. Então, assim, ter o inglês é importante primeiro, porque me possibilitou ter opções. Acho que ter opções é o que ajuda muito, né? Você, Uhum. principalmente para trabalhar, por exemplo, eu dou aula desde 2015, em vários lugares, e saber inglês desde esse tempo me deu emprego e me permitiu viajar, me permitiu comprar mais coisas, material de estudo, me permitiu comprar um computador para estudar, me permitiu comprar um tablet para estudar. Todas as coisas foram feitas por causa do inglês, a oportunidade de trabalho, e para estudo, é claro, eu uso o inglês o tempo todo como uma linguagem funcional. Eu preciso ler texto, eu preciso ver documentários, eu preciso acessar as coisas. E no mundo linguístico, ou em qualquer mundo acadêmico, a maior quantidade de produção de conhecimento é feita em inglês, é a língua franca do Uhum. mundo, é a língua que todo mundo usa. Então, assim, se não, é o que eu falo quando eu dou aula de inglês, assim, olha, pode não gostar, pode odiar, mas saiba, saiba ler, pelo menos eu vou falar alguma coisinha, porque vai ser muito difícil viver sem ter essa língua, né? Ela é Uhum. imprescindível, né? E agora, sobre a questão do. Você falou eu esqueci já, de Portugal, como De funciona Portugal, inglês, né? Ah, inglês, em não. Coimbra, por exemplo, na sua universidade, que tem muitos estudos, muitos estudantes internacionais, né? Exato, exato. O uso do inglês na vida, assim, tipo, você ir no mercadinho e é comum você estar no mercadinho e as pessoas estarem falando inglês, como é isso aí? Então, Coimbra, o curioso Coimbra é a maior concentração de brasileiros fora do Brasil. Então, é Tá. difícil às vezes lembrar que eu estou em Portugal. Porque assim, eu tenho lá, amigos portugueses, amigos brasileiros, e quando eu estou em um grupo brasileiros, na casa deles, conversando com eles, às vezes eu falo, é verdade, eu estou em Portugal, né? Porque assim, a comunidade brasileira é muito forte. E a Uhum. comunidade internacional de programa Erasmus, tem um programa aqui, o Erasmus, né, que é programa de mobilidade entre universidades, que é muito incentivado e todo mundo acaba fazendo. É meio que o pacote básico de uma licenciatura aqui. Todo mundo acaba fazendo no momento da sua licenciatura. Então, como funciona o Erasmus? Eles te dão uma bolsa, você aplica lá para algum país europeu, da União Europeia, né, tem que fazer parte desse acordo, Uhum. e aí você pode passar um semestre ou um ano nessa universidade de qualquer país que você escolher, dependendo das vagas, é claro, e quase todos os países você vai acabar usando inglês, então justamente o inglês como uma porta de entrada para qualquer outra coisa. Se você não tem inglês, você vai depender ou de conhecer a língua do país, então se você sabe espanhol, vai para espanhol, ok, deu sorte, mas Uhum. assim, se você quer começar a aprender espanhol, mas vai ter aula sobre linguística, e não dá para você aprender espanhol e linguística ao mesmo tempo, então vai ter que ser em inglês a linguística, você vai ter que usar a língua. Então, o que acontece o Portugal, o que eu percebo, o Coimbra, quer dizer, tem muito estudante de Erasmus. Ela já é uma cidade muito turística, porque tem basicamente a universidade, os pontos turísticos, né? Essa é basicamente assim, a grande parte de Coimbra. E aí, uma quantidade absurda de alunos de Erasmus, que vêm dessas outras universidades europeias. E, por exemplo, eu cheguei a morar numa casa compartilhada que tinha vários alunos de Erasmus. Então saía um holandês, entrava alguém da República Tcheca, e depois entrava um da Romênia. Então, assim, e só em inglês, eu só me comunicava em inglês. Então, para mim, estar num país onde eu posso usar, e eu posso, então, falar dentro dessa casa, eu podia falar com eles, eu posso estar andando na minha universidade e alguém falar, olha, desculpa, onde eu entro na tal sala, ó, eu preciso chegar nesse lugar Uhum. turístico, eu posso falar inglês com qualquer pessoa, e além disso, posso viajar tranquilo de qualquer lugar da Europa que eu estiver viajando, ou do mundo no caso, mas aqui na Europa, pelo menos, é onde acaba sendo mais fácil, eu posso falar a língua franca, que é o inglês, e eu sempre vou ser entendido. Então, é isso que eu falo, inglês não dá para evitar. Você quer viajar, ou você vai manjar a língua de todos os países, ou você vai saber o inglês que você tranquilo, está salvo. Na universidade é isso, você tem contato o tempo todo com as pessoas estrangeiras. Eu consegui formar amizades muito boas, consegui sair com muita gente legal por saber o inglês. Se eu não soubesse, talvez eu não conseguiria aproveitar tantas oportunidades. Então, para mim, ter o Uhum. inglês como uma língua que me está à vontade para conversar, nossa, só me permitiu ter experiências boas, né? E então em Coimbra tem muita gente estrangeira, muito brasileiro, muito mesmo, e muita gente de outros lugares da Europa, porque Portugal acaba sendo um destino muito barato. E eu descobri informalmente, tirando a parte de ser barato, um colega meu ai, da, da Eslovênia, ele falou para mim que desculpa, falei errado, da Eslováquia. Ele falou para mim que escolheu Portugal porque não era tão exigente. Eu acho que o que ele quis dizer com isso o que ele quis dizer com isso, eu acredito, vou pro carregador aqui, foi que, tipo, que em Portugal ele queria mais curtir do que necessariamente
Porque assim, eu acho que o sistema dentro da minha universidade é fácil de passar, qualquer um passa, mas se você quiser passar bem, aí já não é tão simples. Então, passar para ter Uhum, a matéria feita, qualquer um passa. Acho que é bom isso. Quer fazer o mínimo, você passa. Agora, quer fazer bem feito, aí vai custar um pouquinho. E aí, esse uhum. pouquinho é o que falta para poucos chegarem num patamar interessante da acadêmico. Mas assim, então ele diz para mim, olha, eu queria um lugar que não fosse tão, porque eu vi que na França exigia demais, estava com medo, então eu vim para Portugal para aprender inglês barato e, enfim, e E não ser conseguir tão curtir exigida. outras coisas da Conseguir vida. curtir as Muito bom. festas, é. Muito bom. Rafa, é, cara, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Para quem está aí até agora, contar um spoiler, o Rafa é meu primo. O pai do Rafa é meu primo, de primeiro grau. E então a gente se conhece basicamente a vida inteira. Sim. E aí uma honra, uma alegria, assim, eu fico muito, muito, muito feliz de ter tido essa chance de ter essa conversa com você e de você ter compartilhado com todo mundo que está aqui, travando, mas de você ter podido estar aqui compartilhando com todo mundo a sua experiência. Muito obrigado Então, vou mesmo. compartilhar. O Dani, vou Marcel compartilhar então meu Vincent, segredo. diga. Você me inspirou muito, na verdade, no meu no estudo de línguas. Porque Ah, agora eu vou chorar. mas é verdade, meu. Quando eu vi, assim, Ah, essas coisas, eu falava, meu, como eles conseguem estar tão ativo nas línguas, como consegue estar sempre indo atrás de coisas, experiências interessantes. Eu vi essas experiências online, né, que é o que a gente consegue acompanhar mais frequentemente, e eu uhum. suspeito sobre viagens, e aquilo me despertou, assim, o que eu tinha já em mim, gritou e falou, eu preciso aprender mais línguas. E aí eu até ia te perguntar uma coisa que tem uma dúvida, que é como você fazer manutenção dessas línguas, porque eu comecei a ter aquela sua empolgação de vou aprender o máximo que der, mas meu francês ficou mais um francês acadêmico que eu uso para ler coisas do que falar. Eu não falo Uhum. quase nada de francês assim. Hoje em dia, só às vezes tem uma pessoa francesa perdida na faculdade, aí você fala um pouquinho, mas brincando. Então, assim, você me inspirou pra caramba nesse papo, então foi o meu maior prazer. Quando você falou, vem falar sobre o que você estuda, eu falei, nossa, é o que eu mais queria, falar com alguém que eu gosto da intimidade e me inspirou tanto Uhum. nisso e falar sobre uma coisa que eu adoro, que é línguas, né? Pô, eu fico muito, muito, muito feliz, muito, muito feliz mesmo. E olha, só para não perder essa chance e completar um ciclo aqui, a Silvia Eugênia, que está aqui na live também assistindo a gente, ela é prima da minha mãe, prima do seu vô, e ela foi uma das pessoas que me inspirou muito a estudar línguas e tudo, porque ela é uma prima da minha mãe que era muito próxima, sempre foi muito próxima da minha mãe a vida toda, e quando ela ia em casa, assim, eu era pequenininho, nos anos 90. Ela era uma mulher muito moderna, muito bem vestida, muito, tipo... E ela e minha mãe, como elas eram muito amigas, assim, ela sempre estava rindo muito. Então, era assim, era a imagem de uma pessoa feliz, bonita, bem-sucedida, alegre, que sempre tinha sabe aquela vibe, assim? E aí, um dia Sim. eu perguntei pra minha mãe, assim, o apelido dela é Fiva, né? Aí, um dia eu perguntei, mãe, mas o que a Fiva faz? E minha mãe falou, ela trabalha na Mercedes, porque ela fala alemão. E aí, fiquei com essa informação registrada na cabeça, né? Depois de muitos anos que você vai revisitando assim, as memórias, você fala, nossa, é por isso. E aí fiquei assim, pô, pra ser uma pessoa legal, descolada, tudo, ela tinha um cabelo platinado, assim, que naquela época você não via ninguém de cabelo platinado na Subtivo, né? vida, assim, né? Muito. E eu falei, não, pra ser uma pessoa descolada, legal, não sei o quê, e ser uma pessoa feliz, assim, tem que falar alemão, e trabalhar num lugar legal, tem que falar alemão, e isso. Aí, essa informação ficou registrada na minha memória, né? Então a gente tem um ciclo aqui de inspirações. Às três, então, um dia a Sim. gente tem que fazer uma live todos juntos, assim, né? Inception, né? Que Mas, umas mas pessoas estão é, inspirando para mim, as assim, outras, então. ser professor para mim era isso. Todas as pessoas que me inspiraram, de alguma forma, ensinavam. Não vou que você seja um professor necessariamente, mas você quer comunicar e quer ensinar, passar a sua experiência. Então, toda vez que alguma pessoa se propunha isso, me deixava cada vez mais encantado, e é por isso que eu acho que a minha vida é isso que eu quero ser, é dar aula, acho não, tenho certeza, é dar aula, é passar para frente o que a gente conhece, porque se aprendemos sem passar para frente, de nada valeu uma vida inteira de estudo, nada, porque o Exato, que importa é exato. compartilhar. E, Rafa, principalmente sobre as línguas, o que eu sempre falo para os meus alunos é assim, saber línguas é um baita diferencial no mercado, né? Eu sempre acho que tive acesso a boas oportunidades de trabalho por saber outras línguas. Mas você saber uma língua sozinho é a mesma coisa que você não saber nada.
A língua só tem sentido se você fala com alguém. A língua ela só existe se duas pessoas pelo menos falam. Se você inventar uma língua sozinho para você, ela não existe. Ela nunca vai ser nem um pidgin, né? Porque ela nunca vai avançar. Você tem que ter pelo menos duas pessoas falando para que essa língua exista. E como eu consigo manter essas línguas todas ativas? Tem uns ciclos, né? Por exemplo, o alemão, que foi uma língua que eu estudei durante muitos anos e usei durante muitos anos, eu já não uso mais há bastante tempo. Então, mas eu fui para a Alemanha em 2017 e aí eu cheguei num hotel, eu fui para escrever uma reportagem para o Estadão, e aí eu cheguei num hotel em Berlim. Eu cheguei na Alemanha no dia que o Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos. E aí eu tava no táxi indo do aeroporto pro hotel e escutando a notícia e entendendo ali, né, quer dizer, os idiomas passivamente eu acho que a gente consegue manter melhor, principalmente hoje com esses programas de streaming que você consegue ter acesso a filmes e a seriados e a músicas, né? Antigamente era muito restrito você conseguir ouvir música que não era em inglês e em espanhol, que não tocava no rádio. Hoje em dia é muito mais fácil. Então, passivamente, eu conseguia manter o idioma. Mas aí eu cheguei em Berlim e eu tinha comprado no aeroporto do Brasil uma pasta de dente. Uma pasta de dente. Porque eu cheguei e falei, eu não tenho pasta de dente, eu vou comprar já aqui, porque eu tô aqui mesmo. Eu sou adiantado, eu nunca me atraso, porque eu chego um dia antes, né? Meu pai é mineiro, ele fala que isso é uma coisa de mineiro. Eu não me atraso. Aí eu tava super cedo no aeroporto, esperando lá, vi uma farmacinha, comprei a pasta de dente. E aí eu cheguei no hotel, tarde e tal, eu não consegui abrir a pasta de dente. É uma pasta de dente da Colgate, super simples. Só que ela tem, tipo, uma travinha que você precisa tirar a tampa, virar e encaixar e fazer um pack, assim, pra pasta abrir. Sofisticado? É sofisticado, mas ao mesmo tempo é uma coisa simples que você olha e é pra entender, né? Aí eu cheguei na recepção do hotel e falei pro cara em alemão, tipo, eu não consigo abrir minha pasta e tal. E aí ele pegou a minha pasta, virou, fez um pack. Aí você já conhecia essa pasta? Porque ela é do Brasil. Ele falou, não, mas não é meio óbvio? Eu falei, cara, tô na Alemanha, cheguei na Alemanha, né? É esse pensamento alemão do tipo, resolver problemas. Resolver problemas. As coisas são muito óbvias, né? Aqui eles são muito. Eles sempre falam de uma forma assim, não tem problema, assim, você tem que fazer e é isso, sabe? Assim, as questões das instruções médicas, eles não dão informação a mais. É o que precisa saber. Mas quando vai acontecer? Não, o que importa a gente vai fazer isso daqui a 2 dias. E depois? Não sei, não importa, você tá com pressa. Não tem porquê, é muito prático. E pronto, né? Mas aí depois de uma semana na Alemanha eu me senti muito fluente. Eu falei, nossa, eu consigo conversar com as pessoas, dar informação na rua e foi ok. Mas manter idioma, acho que desde quando você começa a aprender, né? Você tem que criar exposição. Hoje com a internet é muito fácil, né? Por exemplo, o francês é uma língua que é uma língua que para mim é o meu calcanharzinho de Aquiles, porque eu não sinto, nunca eu sinto que eu tô bem com o francês. Mas eu fiz um grande amigo numa viagem em 2012, eu fui pro Pará. E aí conheci esse amigo que estava viajando com a namorada pelo Pará, a gente se conheceu em Marajó, e a gente ficou muito amigo, e aí no ano retrasado, ele veio para o Brasil e ele ama o Brasil, ele aprendeu a falar português, aí ele foi para Portugal aprender português, legal. E sabe cantar todas as músicas do Gilberto Gil, e é um alucinado pela cultura brasileira, e aí ele entrou numa pós-graduação e ele conseguiu fazer um intercâmbio no Brasil, então no ano passado, ele veio pra cá e ficou vários meses aqui. Então ele ficou um tempo aqui em casa, aí a namorada dele veio pra cá no carnaval do ano passado, a gente passou juntos, tô vendo várias fotos de TBT sofrendo com as memórias. Né? Inclusive hoje a gente nem estaria aqui vivendo claro, de TBT, né? Estaria já no bloquinho, né? Ai, que saudade, mas ano que vem há de rolar. E aí eu consigo manter com esses amigos, né? Eu sempre gostei de viajar, trabalhei como repórter de viagem por bastante tempo e ainda habito esse mundo de alguma forma. E acho que agora, nesse mundo pós-pandemia, vai ser mais fácil, sabia? Porque eu acho que a gente está mais adaptado com a tecnologia, então ter contato com pessoas que estão muito distantes virou uma coisa mais comum, e eu acho que a gente também vai se desobrigar muito de estar num lugar, de ter que estar num lugar geográfico
para poder trabalhar e para poder prestar algum serviço. Vai acabar a desculpa, né? Então, Mas não preciso viajar. então eu acho que vai ser mais fácil. Mas é criar exposição, é ver seriado, é tentar conversar com as pessoas o máximo que pode. E você falou de médico, conta só uma curiosidade que eu acho que é uma coisa interessante em Portugal. Você tem aquele PB4? É aquele tipo de visto que você usa o SUS de Portugal? Mas é uma dor de cabeça que eu tô, até hoje, eu tô no segundo PB4 tentando resolver um problema. Uma coisa que em Portugal é igual ao Brasil, a burocracia é lenta e lenta. Então, assim, o que acontece? Se você contribui com o INSS, né, de alguma forma, como eu trabalhei registrado em escola de inglês, idiomas, eu acabei contribuindo, né? E tenho o direito ao PB4. Então, o PB4 é um documento que você retira do Ministério da Saúde e ele te permite ter a carteira, o título, chama de utente, né? O número de utente, que é o título que se usa para o serviço público de Portugal, mas no geral europeu, né? Todo país que você está na Europa, você precisa ter um número de utente, é um número de um registro médico. E aí o PB4 ele te permite ter acesso a isso sem precisar pagar um seguro à parte, privado. O que seria perfeito se eu não tivesse mandado por e-mail, por conta da pandemia, há 5 meses e ainda não ter obtido a resposta que eu queria. Eles mandaram um e-mail intermediário falando, mas dá mais informações, dê mais documentos, escaneei foto do... Ainda tô esperando chegar e vai dar quase um ano, daqui a uns 4 meses vai dar um ano que eu tô já... 4, 5 meses vai dar um ano, mais ou menos, que eu tô esperando, enfim. Porque o documento e você não conseguiu ainda renovar o Não consegui, porque o primeiro foi um erro meu, eu realmente esperei passar um ano para não fazer o PB4, e eu fiquei doente no meio do caminho, precisei usar o Sistema, mas aí você usa o PB4 como documento, até pode, mas não é indicado, porque, por exemplo, eu não tive desconto em medicamento, então o governo português paga mais de 90% do medicamento. Então, ao invés de pagar 20 euros no medicamento que eu paguei de bobeira, podia ter pagado muito menos. Então, assim, perda de tempo se você chega e faz logo isso, porque vale a pena. Então, quem contribui com o INSS pode tirar o PB4 e pegar o seu cartão número de utente, que é o cartão de saúde no Portugal, que serve na Europa também, né? Muito bom. Rafa, obrigado muito, de verdade. Fiquei muito feliz com essa nossa conversa em 2 partes. Para quem está aqui ou quem vai ver essa live gravada, na quarta-feira eu vou conversar com a neurocientista Elaine Torresi, que foi colega de turma do Rafa aí na Federal do ABC. A Elaine terminou o mestrado lá e ela pesquisa o cérebro bilíngue. Então a gente vai falar sobre os benefícios de falar outro idioma e como que o cérebro funciona no bilinguismo. Na segunda-feira que vem eu converso com o Marcel Vincenti, que é esse nômade, um repórter de viagem, foi nômade digital. Antes da gente conhecer essa palavra nômade digital, ele já fazia isso. E ele é primo da Manuela, filha do Caibar, que a mãe da Manu é prima dele. Então a gente vive aqui numa grande cidade do interior. Dos 22 milhões de habitantes da região metropolitana de São Paulo, só se frequentam. E na quarta-feira tem uma live que ainda não está confirmado o nome, que pode ser uma ou outra pessoa. E aí, em março, a gente já tem uma agenda de lives a confirmar algumas datas, mas que eu divulgo em breve. E nos dias 1, 2 e 3 de março eu vou fazer 3 lives para apresentar o meu curso de inglês, mas aí não é por aqui, tem que se inscrever no link que está na bio do Instagram. Rafa, obrigado. Eu espero que muito em breve a gente possa se dar um abraço em algum lugar do mundo. E manda um beijão pra Gabi. Aproveite aí esse inverninho. Que essa é a parte que eu não tenho nenhuma vontade. Não, eu sou muito do sol. Muito do sol. Eu não troco deslizar na neve por nada. Depois a garganta fica ruim, igual tá agora, mas vale a pena. Muito bom. Rafa, obrigado. Obrigado a todo mundo que está aí. Vou deixar essa segunda parte da live salva também. E até. Um beijo, Dani. Obrigado, beijo a todos. Pessoal. Um beijo. Tchau. Tchau.